O veículo blindado mais avançado do mundo foi enviado ao deserto em uma missão especial, mas as pessoas lá dentro não eram criminosos perigosos nem forças especiais de elite. Eles eram professores. Vocês já devem ter recebido o aviso. Não saiam da área designada sem permissão e não digam nada provocador aos detentos. Prossigam com cautela e permaneçam em alerta máximo. Acontece que o destino desta jornada era a maior prisão internacional do mundo, Fergland. Devido à reputação notória da prisão, o interior do veículo ficou em silêncio mortal durante toda a viagem. No final, uma professora de ciências chamada Lara não conseguiu evitar cumprimentar o homem sentado ao seu lado. Ela descobriu que o homem, Jean Danton, também era professor de ciências, assim como ela. A conversa deles gradualmente aliviou a atmosfera. Embora, além dos dois, os outros professores se especializassem em matérias diferentes. Após algumas breves apresentações, os professores a bordo foram se familiarizando uns com os outros. Um deles então, naturalmente, começou a falar sobre as lendas que cercam Fergland. Fergland, ao que parecia, não surgiu como uma prisão comum. 50 anos atrás, um meteorito caiu no deserto. 5 anos depois, sob os esforços conjuntos de várias nações, a prisão conhecida como Fergland foi estabelecida. Por causa daquele meteorito, muitos na internet especulavam que alienígenas estavam sendo mantidos lá. Alguns estudiosos até afirmavam que Fergland estava conectada aos portões do inferno. Baseado nesses rumores, um professor homem supôs que seus alunos não eram prisioneiros, mas monstros. Essa afirmação foi rapidamente refutada por John Dante. Como educadores, não deveríamos acreditar em tais coisas. Onde quer que estejam, todos estão apenas tentando sobreviver e todos merecem o direito de aprender. Mas, Sr. Danton, você não tem medo? Mesmo que os rumores sejam falsos, ainda é uma prisão que abriga detentos de todo o mundo. Jean Danton respondeu calmamente, eles simplesmente carecem de educação. Pelo menos, é assim que eu vejo. Antes que os outros pudessem responder, os soldados acompanhantes fizeram um anúncio. Eles chegariam a Fergland em 5 minutos. Jean Danton finalmente teve uma visão clara da prisão onde ele iria ensinar. Parecia um colosso de aço envolto em névoa. A maior prisão do mundo, Fergland. Os soldados os avisaram para entregar todos os pertences pessoais e proibiram estritamente qualquer fotografia. Logo, todos perceberam que a prisão inteira estava envolta em uma densa neblina. Esqueça tirar fotos, até mesmo enxergar claramente a olho nu era difícil, e este era apenas o primeiro posto de controle. Para começar a ensinar, eles precisariam passar por pelo menos mais um. Naquele momento, os soldados falaram novamente. Depois que entregarem seus itens pessoais, nós os escoltaremos até suas salas de aula designadas. Para sua segurança, por favor, sigam nossos regulamentos o tempo todo. Talvez influenciado pelos rumores anteriores, Jean Danton realmente sentiu uma sensação de pavor. Mas tendo chegado até aqui, não havia como voltar atrás. Ele continuava se lembrando de não ter medo. Tudo era pela sobrevivência. Quando conseguiu estabilizar suas emoções, ele havia chegado à sala de aula. No momento em que ele se sentou, no entanto, algo parecia errado. O lugar onde ele deveria ensinar era uma sala de isolamento. Até o vidro à sua frente era a prova de balas e Zandanten não pôde deixar de se perguntar se os alunos conseguiriam ver o quadro negro com clareza. Antes que ele pudesse fazer a pergunta, o soldado encarregado abriu a porta. Senhor Jean, você está pronto? Estamos trazendo os detentos agora. Até o final da aula, não saia do seu lugar sob nenhuma circunstância. Lembre-se disso. Quando a porta de metal se fechou com um estrondo alto, o coração de Jean Danton foi parar na garganta. Ele podia ouvir vagamente passos se aproximando. Seus alunos estavam prestes a chegar. Mas no instante em que a porta se abriu, Jean Danton prendeu a respiração. Ele mal podia acreditar que essas figuras bizarras paradas diante dele eram seus alunos, e ele as encarava. O medo dentro de Jean Danton atingiu seu pico. Aquele rumor surgiu em sua mente mais uma vez, que tudo trancado dentro de Fergland era um monstro. Jean Danton forçou-se a manter a compostura, dizendo a si mesmo repetidamente que eram humanos, apenas careciam de educação. Após várias respirações profundas, ele finalmente recuperou a calma. No momento em que pegou o microfone, ele se tornou aquele professor confiante mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu sou John Danton, seu instrutor de ciências. Para descontrair o ambiente, ele fez uma pequena piada. Há muitas matérias interessantes sendo oferecidas desta vez, mas ouvi dizer que ciências é a mais popular. Por que vocês acham que é assim? Vocês estão planejando construir um foguete e fugir da prisão? No entanto, para a surpresa de Jean Danton, os detentos permaneceram em silêncio mortal. Em vez disso, isso o deixou sem saber como proceder. Ele não teve escolha a não ser direcionar a conversa de volta para a aula. Hoje,
Vamos escolher um tópico mais simples e interessante do que construir foguetes. Vamos entrar no mundo natural. Todos vocês devem ver o que está em suas mesas, disse John Dunton. Isso é uma batata doce. Cultivar batatas doces geralmente é uma atividade de ciências feita com alunos do ensino fundamental. Mas esses detentos de todo o mundo cresceram principalmente em Gandhis, tornando uma experiência como plantar batatas doces completamente desconhecida para eles. O processo pode parecer entediante no início, mas com um copo pequeno, um pouco de água e um pouco de paciência, você pode ver a batata doce crescer. Jean Dunton acreditava que, através desse crescimento, eles poderiam entender o valor da vida. Alunos de Fairgland, a razão pela qual estamos todos aqui hoje é porque cada um de vocês tem o desejo de aprender. Para mim, vocês são como esta batata doce, cheios de um potencial ilimitado que não é definido pelo ambiente ao redor. Então, a partir de hoje, vamos tentar cultivar batatas doces juntos. Antes que ele pudesse terminar, alguém bateu com um punho na mesa. Você está zombando de mim? Dizendo que eu pareço uma batata doce? Jean Dunton explicou apressadamente. Não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer que todos vocês, como a batata doce, têm um potencial ilimitado para crescer. Mas antes que ele pudesse esclarecer o mal-entendido, ele ouviu o som de alguém mordendo uma batata doce. Alguns alunos já as haviam pegado e começado a comer com entusiasmo. Isso não é para comer. Eu as distribuí para a aula, não para vocês comerem. Jean Dunton não conseguia entender. Essas pessoas vieram por vontade própria, mas nenhuma delas parecia disposta a cooperar. Naquele momento, ele ouviu um ei extremamente impaciente e rapidamente olhou para a origem. Corta essa palhaçada. Apenas nos diga, como a névoa é feita? A pergunta chocou Jean Dunton. Como a névoa é feita? Pensando na névoa que cercava Fairgland, ele entendeu imediatamente. Você está perguntando como a neblina se forma, certo? O detento zombou. Cientista, você nem sabe o que é névoa? Jean Dunton respondeu sem jeito. Eu sou apenas um professor de ciências. Me chama de cientista. É a sua maneira de responder à minha piada de antes? Antes que Jean Dunton pudesse terminar a frase, o vidro à prova de balas na sua frente se estilhaçou de repente. O homem que havia falado antes não usou arma alguma. Ele quebrou o vidro à prova de balas com a cabeça. Naquele instante, Jean Dunton perdeu completamente a coragem. Ele nunca tinha visto nada tão aterrorizante. O detento o encarou com olhos brutais. Você realmente acha que estou brincando? Jean Dunton entrou em pânico e gritou. Sala de controle, sala de controle. Um detento quebrou um vidro. Quase no momento em que ele pediu ajuda, um grande grupo de soldados totalmente armados invadiu a sala de aula. Eles não miraram em ninguém em particular. Em vez disso, eles atiraram indiscriminadamente em todos. Naquele momento, John Dunton sentiu que todos ali tinham enlouquecido. Ele esmurrava a porta como um louco, esperando desesperadamente que alguém o deixasse sair. Mas a voz em seu fone de ouvido era fria e distante. Espere até que todos tenham sido eliminados. Jean Dunton não conseguia compreender. Todos aqui iriam morrer por causa do erro de uma pessoa? Até um homem cego, sem olhos, tinha uma arma apontada para sua cabeça. No entanto, quando Jean Dunton voltou à realidade, ele percebeu que o homem cego que ele mencionou havia esmagado o capacete de aço de um soldado com apenas uma mão. Isso foi um massacre de ponta a ponta. Só que os alvos estavam errados. Foi um massacre de guardas pelos prisioneiros. Naquele momento, Jean Dunton tinha certeza absoluta de que esses seres eram monstros. Diante de uma cena tão sangrenta, ele achou difícil respirar. Sua consciência desapareceu rapidamente. No final, ele desmaiou completamente. Jean Dunton não percebeu que o homem encapuzado no canto o estava encarando o tempo todo. Depois do que pareceu muito tempo, Jean Dunton abriu lentamente os olhos. No canto, ele viu um homem de uniforme de prisão agachado. Seus olhares se encontraram. O ar estava preenchido por um silêncio mortal. Ainda abalado e não totalmente lúcido, Jean Dunton chegou a perguntar quem era o homem. Quando sua mente clareou um pouco, ele imediatamente sentiu que algo estava errado. O ambiente parecia inconfundivelmente com uma prisão. O que está acontecendo? Onde estou? O homem respondeu de repente, minha casa. Ouvindo essas palavras, Jean Dunton instintivamente se virou para olhá-lo. Não havia dúvida, a pessoa diante dele era um prisioneiro. Ele de repente se lembrou que uma rebelião havia estourado antes de ele perder a consciência. Jean Dunton já sabia a resposta, mas tinha medo demais para aceitá-la. Isto é uma prisão? Isto é Fairgland? O homem com o uniforme de prisão assentiu repetidamente. Você me trouxe aqui. Você deve querer algo de mim, certo? O homem assentiu novamente e estendeu a batata doce em sua mão. Por favor, me diga como cultivar batatas doces. Naquele instante, Jean Dunton ficou completamente sem palavras. Ele nunca imaginou que essa seria a razão pela qual ele foi trazido para dentro da prisão.
Jean Danton finalmente desabou gritando. Tudo isso por causa de uma batata doce? Você me arrastou até aqui por isso? Você me trouxe para um ninho de loucos e lunáticos só por causa de uma batata doce. Jean Danton sentiu que estava à beira de perder a cabeça. Finalmente, ele acreditou no que aquele professor havia dito. O que estava aprisionado aqui não eram humanos de forma alguma. Os guardas já haviam sido destroçados por esses lunáticos com as próprias mãos. E agora, parecia ser a vez dele. Jean Danton de repente notou algo. O homem rotulado como prisioneiro 182 mantinha a mão direita escondida atrás das costas enquanto falava. Um calafrio percorreu a mente de Jean Danton. Isso é mau. É uma faca? Sentindo o perigo, Jean Danton avançou. Seu desgraçado. Para evitar ser morto pelo 182, ele tinha que atacar primeiro. Felizmente, seu movimento funcionou. 182 foi pego completamente de surpresa. Jean Danton acreditava que tinha a situação sob controle. Afinal, este homem ainda mal parecia humano em comparação com os outros. Ele também era alguém que passou quase despercebido durante a rebelião. Então, contanto que Jean Danton mantivesse a calma, a situação ainda poderia ser controlada. A primeira prioridade era tirar qualquer arma que pudesse estar escondida naquela mão direita. Foi quando Jean Danton percebeu a verdade. A manga direita do homem não continha braço algum. Por mais embaraçoso que fosse, ele ainda amarrou a única mão esquerda restante do 182. Usar violência era errado, mas sob as circunstâncias, não havia alternativa. Reprimindo sua raiva, Jean Danton acusou o 182 de arrastá-lo para o perigo com tamanha estupidez. Sequestrar alguém dentro de uma prisão era totalmente absurdo. Você quer aprender a cultivar batatas doces? Desculpe, não vai rolar. Ele não ia ensinar alguém que nem conseguia pensar direito. Coma a batata doce você mesmo. Pelo menos não será desperdiçada. Quanto a ele, ele está saindo deste lugar agora. Enquanto falava, ele começou a calcular. Qual é o número do quarto? Quando é a hora da refeição? As portas lá fora ainda devem estar trancadas, certo? Jean Danton estava convencido de que a rebelião havia acionado um bloqueio total. Os guardas deviam estar procurando por ele. Se ele fizesse barulho suficiente, eles o encontrariam. Mas quando ele olhou para fora do quarto, tudo o que viu foi uma névoa espessa obscurecendo tudo. Ele sacudiu a porta de metal com toda a sua força, esperando que alguém do lado de fora o notasse. No segundo seguinte, a porta que ele pensava estar trancada abriu-se com seu próprio empurrão. Jean Danton ficou chocado. A porta da prisão tinha se aberto com muita facilidade. Por toda a lógica, a porta de uma cela de prisão não deveria ser tão simples de abrir. No momento em que saiu, Jean Danton finalmente percebeu que este lugar não era nada como a prisão que ele havia imaginado. Em vez de uma prisão, Fairgland parecia mais uma cidade. O que está acontecendo? Isto não é de todo uma prisão. Como isso poderia ser uma prisão? Onde você me trouxe? Que lugar é este? Antes que ele pudesse gritar uma terceira vez, uma mão pálida tapou sua boca por trás. Cale a boca. Você tem estado barulhento desde mais cedo. Não há como sair daqui. Aguente e sobreviva. Jean Danton sentiu que estava prestes a perder o controle. Sobreviver? Aqui? Num lixão como este? Ele explodiu, insistindo que era uma pessoa normal, não um prisioneiro, e lançou insultos a eles, chamando-os de escória da sociedade. Sua voz parou de repente. Em algum momento, um gigante como um monte de carne apareceu ao lado deles. Comparado ao magro 182 ao seu lado, este era claramente alguém que Jean Danton nunca poderia se dar ao luxo de provocar. Ele pediu desculpas imediatamente. Desculpe, eu não estava falando de você. Mas o 182 de repente falou. Para o que você está olhando, seu vira-lata? No instante em que essas palavras foram ditas, o prisioneiro corpulento ergueu seu punho enorme, para o choque de Jean Danton, foi ele quem apanhou. Depois de espancá-lo, o prisioneiro ainda pegou as roupas de Jean Danton. Só então o 182 falou novamente. Eu te disse para não ser tão barulhento. Deitado no chão, Jean Danton praguejava sem parar, culpando o 182 por tudo. Agora, até suas roupas se foram. Ele exigiu saber por que o 182 sempre fazia coisas estúpidas que machucavam os outros e por que ele provocaria um monstro como aquele. Ele até o insultou, chamando de idiota sem braço. Vendo que o 182 não reagiu, Jean Danton pensou que talvez tivesse ido longe demais. No segundo seguinte, no entanto, o 182 começou a tirar a roupa bem na frente dele. Jean Danton entrou em pânico total, meio que esperando que algum cenário ridículo de novela se desenrolasse. Não importava o quanto Jean Danton se desculpasse, o 182 tirou tudo. Mas o que se seguiu não foi o que Jean Danton havia imaginado. Depois de se despir, o 182 entregou as roupas para Jean Danton. Vista-as. Só então Jean Danton notou os músculos esculpidos que cobriam o corpo do 182.
Ele percebeu que, a partir de agora, teria que ser extremamente cuidadoso com suas palavras perto dele. Jean Danton hesitou, depois perguntou, se eu vestir isto, será difícil para a equipe de resgate me encontrar, certo? O prisioneiro 182 disse em voz baixa, nenhuma equipe de resgate virá por você. Shoulder matou todos eles. Jean Danton congelou. Shoulder? Em Fergland, é melhor não se destacar dos outros prisioneiros. Vamos. Está quase na hora de comer. No momento em que ouviu isso, Jean Danton sentiu uma centelha de esperança. Era a hora da refeição. Se ele encontrasse algum funcionário, poderia encontrar uma saída. Enquanto isso, o prisioneiro que havia pegado as roupas de Jean Danton caminhava cantarolando feliz. Em algum momento, alguém apareceu na frente dele e perguntou friamente, diga-me, de onde vieram essas roupas? No instante em que reconheceu o homem, o prisioneiro caiu de joelhos. Lord Shoulder, eu as peguei de um cara de óculos na Vila Tofu. Parece que ele acabou de se mudar. Vila Tofu? Então é aí que ele está. O prisioneiro estava prestes a exibir seu terno elegante quando Lord Shoulder enfiou uma lâmina direto em seu crânio. Em pouco tempo, a montanha de carne que era seu corpo desabou no chão, completamente imóvel. Finalmente te encontrei, meu caro professor. Em outro lugar, Jean Danton e os 182 se dirigiam ao refeitório, passando por uma floresta cinzenta de concreto armado, pele do mesmo cinza opaco da camuflagem, e olhos cheios de fome como os de feras selvagens. Jean Danton tremeu da cabeça aos pés. Ele não tinha ideia do que esses seres realmente eram. Ele não conseguia dizer se eram humanos ou animais, mas uma coisa era clara, ele tinha que ficar perto dele. Esta era a maior prisão do mundo, Fergland. Corvos ocasionalmente cruzavam o céu, fazendo o lugar parecer ainda mais com uma floresta cinzenta. Olhando em choque, Jean Danton murmurou, isto é mesmo uma prisão? Isto é estranho demais. As pessoas podem andar livremente e algumas delas até parecem bêbadas. E aquelas coisas lá em cima, são pessoas, certo? Não são decorações. Fergland não foi construída por várias nações juntas? Esse tipo de gestão realmente faz sentido? O prisioneiro 182 não respondeu. Ele apenas disse calmamente, você está sendo um pouco barulhento. Jean Danton voltou à realidade e percebeu como era insano esperar respostas daquele homem. Este era um sequestrador com o mesmo olhar enlouquecido dos outros. Jean Danton continuava se lembrando que o homem à sua frente também era um lunático. Ele não podia confiar em ninguém. Felizmente, eles não encontraram problemas no caminho e chegaram ao refeitório em segurança. Mesmo assim, a cena aqui diferia muito do que Jean Danton havia imaginado. Num lugar tão anormal, o refeitório parecia estranhamente normal. Jean Danton supôs que guardas poderiam estar gerenciando a área, então ele rapidamente olhou para frente. Naquele instante, ele congelou. Este pesadelo ridículo finalmente parecia perto do fim. A julgar apenas por sua roupa, o homem no final da fila era claramente um guarda da prisão. Mas como Jean Danton estava vestindo roupas de prisioneiro, ele tinha que mostrar como era diferente. Com o passar do tempo, ele lentamente chegou à frente da fila. Quando chegou sua vez de receber comida, ele deliberadamente baixou a voz. Oficial, sou um professor designado para a educação dos prisioneiros. Meu nome é Jean Danton. Houve uma rebelião e eu fui sequestrado por este homem encapuzado ao meu lado. Você deve saber sobre o distúrbio. Por favor, relate isto. Eu sou o professor desaparecido, Jean Danton. Não importava o que ele dissesse, o guarda à sua frente não respondia. Quando Jean Danton finalmente olhou para cima, ele notou que algo estava errado. Os olhos do homem estavam vagos e saliva escorria de sua boca. Jean Danton não conseguia entender por que o destino zombava dele daquela forma. Se não vai comer, suma. A concha desceu com força na cabeça de Jean Danton. Mesmo depois de voltar com sua comida, Jean Danton não conseguiu se recuperar do choque. Aquele homem claramente parecia um guarda, mas seus olhos e estado mental estavam completamente alterados. No entanto, todos os outros usavam uniformes de prisioneiros. Apenas aquele homem usava uma roupa de guarda. Enquanto Jean Danton procurava por outros guardas, ele de repente percebeu que vários prisioneiros o observavam. Uma sensação de pavor se instalou. Se isso continuasse, ele ficaria preso aqui para sempre. Observando o 182 devorar sua comida ao seu lado, Jean Danton teve uma ideia e o chamou. Você não disse que queria aprender a cultivar batata doce? Eu posso te ensinar, mas em troca, você tem que me ajudar a sair daqui. Era a última opção que Jean Danton conseguiu pensar, usar a tolice do 182. O 182 respondeu, sério, você realmente acha que eu sou um idiota? Uma batata doce não vai te comprar uma saída. Em pânico, Jean Danton explicou, claro que não. Você não disse que me trouxe aqui para aprender a cultivá-las? Se eu te ensinar, não há razão para eu ficar, já que foi você quem me arrastou para cá. Você deveria assumir alguma responsabilidade.
Após um momento de reflexão, o 182 finalmente disse: para sair deste lugar, você deve se tornar um superlíder. Jean Danten ficou confuso. O que é um superlíder? Como um capitão de esquadrão. O 182 respondeu sem rodeios: alguém como você não vai conseguir. Jean Danten respondeu secamente: eu nunca disse que queria um emprego. Jean Danten insistiu: então, apenas os superlíderes podem contatar o mundo exterior? O 182 levantou o garfo e disse friamente: promova ou pereça. É a única saída. Jean Danten perguntou com urgência: o que isso significa exatamente? Você pode explicar? Mas não importava o quanto ele insistisse, o prisioneiro 182 se recusava a falar. Pare de perguntar. Percebendo que não conseguiria nada, a expressão de Jean Danten tornou-se fria. Então você nunca planejou me ajudar, não é? Então não há razão para eu ficar ao seu lado. Eu preciso sair deste lugar imundo o mais rápido possível e você vai se arrepender disso. Se eu sair, você não escapará da lei. Minha família. Ele parou no meio da frase. Discutir com prisioneiros não valia a pena. Naquele momento, uma voz desconhecida soou. Professor, você é o Sr. Jean? Instantaneamente, todas as cabeças no refeitório se viraram para a entrada. A esperança acendeu no peito de Jean Danten. Eles estão aqui. A equipe de resgate finalmente chegou. Estou aqui. Eu sou Jean Danten. Ele gritou, correndo em direção à porta como um louco. Ele acreditava que, assim que chegasse lá, o pesadelo acabaria. Sou um professor de ciências do ensino médio público, 32 anos. Estou bem aqui. Mas para seu horror, os que chegaram não eram socorristas, mas sim outro grupo de prisioneiros. Naquele instante, o pânico consumiu. Ele tinha fugido de um inferno direto para outro. Então o Lord Shoulder se curvou e falou lentamente. Há quanto tempo, Sr. Jean? Você se lembra de mim? Eu assisti à sua aula de batata doce naquela época. Enquanto o homem se aproximava, Jean Danten recuava passo a passo. Como ele poderia esquecê-lo? Foi a primeira vez que ele viu um humano tão alto. Murmúrios se espalharam ao seu redor. É o Lord Shoulder. O homem era um dos 6 Shoulders da Zona Zero. Tão imponente quanto sua altura sugeria, seu nome era Tower. Só então Jean Danten se lembrou completamente de como este homem havia massacrado os guardas. Quando as balas foram disparadas contra ele, Tower não se esquivou. Em vez disso, ele casualmente agarrou um companheiro próximo. Com um sorriso sinistro, Tower disse: isso não é um pouco rude? Nós nos voluntariamos para assistir às aulas, mas vocês apareceram com armas. Já que vocês atiraram primeiro, não há razão para eu me preocupar com boas maneiras. Sob o olhar de todos, Tower tirou uma faca da própria boca. O que se seguiu foi um massacre. Este homem era um completo louco. Relembrando aquelas cenas, Jean Danten caiu de joelhos. Por que você veio me procurar? Tower respondeu calmamente. Por que mais seria? Para que você continue ensinando, é claro. Mas deixe-me ser claro, não estou interessado em batatas doces. Vamos estudar algo significativo em vez disso. Por exemplo, como fazer névoa. Enquanto falava, Tower entregou 3 esferas azuis para Jean Danten. No momento em que as esferas apareceram, os olhos dos prisioneiros se iluminaram. É névoa, e das grandes. Jean Danten de repente se lembrou do prisioneiro que havia causado a rebelião. Ele também havia mencionado névoa. Será que a névoa de que falavam poderiam ser estas esferas azuis? Para ter certeza, Jean Danten perguntou: o que são exatamente estas esferas azuis? Tower pareceu chocado. Você está me perguntando o que são? Você realmente não sabe? Impossível. Você é um professor de ciências. Professores não deveriam saber de tudo? Jean Danten gritou: eu nunca vi nada assim. Não existe nada parecido no mundo lá fora. Torre respondeu friamente: foi por isso que fomos para a aula. Pela névoa, os 6 ombros se reuniram. O propósito daquelas aulas era trazer você de volta. Tudo bem se você não sabe o que é a névoa. Podemos começar a aprender agora. Enquanto falava, Torre tentou enfiar à força as esferas azuis na boca de Jean Danten. Os detentos ao redor babaram com a cena. Tire isso de perto de mim. Eu disse que não quero. Jean Danten gritou, empurrando a mão de Torre para o lado. No instante em que as 3 esferas voaram, os olhos de todos os detentos brilharam. Eles correram em direção às esferas como loucos. Jean Danten olhava incrédulo para a cena insana. Por aqueles chamados pedaços de névoa, detentos que pareciam normais momentos atrás agora lutavam ferozmente. Torre parecia não estar surpreso. Viu, todos desejam a névoa. A névoa é ouro. É uma bênção de Deus. Aquele velho desgraçado engoliu. Droga. Cospe. Cospe agora. Não importava o quanto gritassem, o velho que engoliu a névoa permaneceu perfeitamente imóvel. Outros começaram a despedaçá-lo. Seu corpo foi dilacerado, mas o velho permaneceu congelado na mesma postura.
Torre até pensou consigo mesmo como aquelas pessoas da Vila Tofu eram imundas por enlouquecerem por um único pedaço de névoa. Quanto àquele velho, hoje, ele iria ascender ou ganhar habilidades surpreendentes, supondo que houvesse névoa suficiente. Bem, você também está interessado, não é? Só então Torre percebeu que o corpo de Jean Danton tremia sem parar. Talvez fosse a cena nauseante ou talvez o contato com a névoa, mas ele de repente engasgou e vomitou por todo o chão. Jean Danton quase tinha esquecido por que veio a um lugar como este. Para começar, neste momento, tudo o que ele queria era ir para casa. Torre perguntou confuso, do que você está falando? Jean Danton respondeu, tremendo, casa, eu quero ir para casa. Eu não consigo. Eu nunca sequer vi essa coisa antes. Eu não sou um cientista. Eu sou apenas um professor comum. Torre claramente não acreditou nele. Não seja ridículo. A TV diz que professores conseguem fazer drogas de altíssima pureza e vendê-las. Jean Danton respondeu com dor, isso é só um drama de TV. E aquele cara era um professor de química. Eu não sou igual. Eu sou apenas um professor de ensino médio comum que nem sequer tem um doutorado. No momento em que Jean Danton gritou essas palavras, os arredores caíram em um silêncio mortal. Então você está dizendo que é inútil? Eu fui o primeiro a encontrar um professor. Eu realmente pensei que ia vencer. Eu pensei que poderia me tornar um super líder. Enquanto falava, Torre lentamente tirou a faca da boca. Acontece que esse cara não passa de um completo desperdício. Naquele instante, Jean Danton relembrou cenas de sua família o repreendendo. Uma pessoa completamente inútil realmente vai conseguir um certificado de ensino. O quê? Planejando brincar de casinha com um bando de crianças. Ninguém em nossa família tem um diploma inferior a um doutorado. Você está tentando desonrar a família? 6 anos sem publicar um único artigo acadêmico. O que você pode possivelmente ensinar? Danton, pare de fugir. Passe mais um ano preparando um novo artigo. Seu irmão mais velho interveio. Mãe, pai, vocês não precisam dizer isso desse jeito. Ser professor não é uma coisa tão ruim. Pelo menos deixem ele fazer algo que ele é capaz de fazer. Quem mais está sofrendo aqui é o Danton. Já se passaram 6 anos e ele ainda não conseguiu o doutorado. Ainda assim, conhecer seus limites conta alguma coisa. O pai de Jean Danton era um acadêmico renomado que aparecia frequentemente na televisão e sua mãe tinha doutorado em Direito. Enquanto seu irmão mais velho já havia se tornado presidente de uma associação de psicologia em uma idade jovem. O próprio Jean Danton havia conquistado o respeito de inúmeras pessoas na tribuna. No entanto, quando voltava para casa, seu status não era nem tão bom quanto o de um cachorro. Até aquele dia, quando tudo mudou, seu pai olhou para o documento em sua mão e perguntou, uma prisão internacional. O que é que isso deveria ser? Jean Danton respondeu, uma prisão sob as Nações Unidas. Eu vou ensinar lá. É uma instituição afiliada à ONU e os benefícios são muito generosos. Seu irmão mais velho interveio. Eu conheço esse lugar. Chama-se Fergland. Certo? Impressionante. Ouvi dizer que todos os lunáticos do mundo estão presos lá. Jean Danton o interrompeu. Não importa onde essas pessoas estejam, elas estão apenas tentando sobreviver. Sua mãe disse preocupada. Danton, você realmente precisa ir? Você já tem um emprego estável na escola. Isso me deixa mais tranquila. Seu pai questionou com raiva. Por quê? O que você está fazendo? Que tipo de absurdo é este? Jean Danton respondeu com firme resolução. Porque acredito que dar às pessoas que não têm educação a chance de aprender é algo profundamente significativo para nós, educadores. No momento em que Jean Danton terminou de falar, seu irmão mais velho não pôde deixar de cuspir o vinho tinto de sua boca. Desculpe por isso. Caiu vinho na minha roupa. Difícil não fazer isso depois de ouvir sua chamada grande declaração. Mas Danton, você sabe que isso não é motivado por nenhuma ética profissional de um educador. É apenas um impulso momentâneo nascido de sua necessidade de reconhecimento. Não é? Você não conseguiu um doutorado. Então está usando essas escolhas excêntricas para se desculpar? Fingindo que escolheu um caminho diferente e enfeitando-o com um falso senso de missão. Você está tentando esconder sua incompetência dessa forma, para poder ficar em pé de igualdade conosco. Estou errado? Jean Danton olhou para seu irmão com raiva. Por que você sempre julga os outros pelos seus próprios padrões? Seu irmão explicou, só estou preocupado com você. Isso é imprudente. Um ato de coragem cega, nascido da insegurança, que é exatamente o seu tolo senso de justiça. Só neste momento Jean Danton finalmente percebeu que seu irmão estava certo, que ele mesmo tinha sido tolo demais. Naquela época, foi uma escolha tola feita por impulso. Mas agora, era tarde demais para dizer qualquer coisa. Ele estava prestes a pagar o preço por suas ações, prestes a morrer. Para ele, morrer naquele lugar imundo, cheio de lixo e desprezível era o preço que Jean Danton tinha que pagar. Tudo isso originou-se da ignorância, da falta de educação.
No entanto, Jean Danton não percebeu o número 182 levantando silenciosamente o garfo em sua mão. No instante em que Torre brandiu sua lâmina, algo como uma bala perfurou seu braço, tendo passado raspando pela morte. Jean Danton já estava tão apavorado que tinha molhado as calças, enquanto Torre soltava um uivo de dor. Uma arma? Quem ousa trazer uma arma aqui? Assim que ele tentou encontrar o desgraçado que havia contrabandeado uma arma, alguém o agarrou pelo cabelo. O agressor não era outro senão o número 182, e a chamada arma não passava do garfo que ele havia atirado. Diante dos olhos atônitos de todos, o número 182 deu uma joelhada direto no pescoço de Torre. Todos ouviram o som de ossos quebrando e viram Torre desmoronando lentamente. Os prisioneiros presentes todos tinham expressões de incredulidade. O poderoso ombro do senhor, o outrora intocável Torre, havia caído. Jean Danton mal podia acreditar. O número 182, que sempre esteve ao seu lado, era na verdade tão poderoso. Um novo ombro nasceu. Alguém gritou, quebrando o silêncio ao redor. Em um instante, os prisioneiros de todo o refeitório avançaram em direção ao número 182. Novo ombro. Diga seu nome. Por favor, nos diga seu nome. O número 182 apenas olhou para Jean Danton. Professor, vamos embora. Todos vocês ouviram isso? Professor, o novo ombro é o professor. Jean Danton realmente não esperava que fosse sobreviver àquele louco. Pensando nisso, ele de repente olhou para o número 182 ao seu lado. Embora o cara parecesse magro e geralmente comum, sua força era aterrorizante. Jean Danton perguntou, você me pediu para te ensinar a fazer batatas doces assadas antes. Aquilo era mentira, não era? Por que você se inscreveu na aula? Para começar, você também fez isso para conseguir névoa, certo? Você consegue fazer névoa? No momento em que perguntou, Jean Danton estremeceu de medo. Eu não consigo fazer névoa. Sinto muito. Por favor, me deixe ir. O motivo do número 182 para frequentar a aula era simples. Naquele dia, quando ele saiu, viu uma longa fila. Ele não sabia para que era, mas por hábito mandou a pessoa na sua frente sumir, apenas para ser informado que furar fila não era permitido. Alguém de fora veio e disse que eles estão dando aulas aqui. Dizem que as vagas são limitadas. Vá para o final da fila. O número 182 não estava interessado no início. Mas o homem lhe disse que se ele frequentasse as aulas, eles distribuiriam roupas novas, dizendo que este era o primeiro evento assim em anos e que ele poderia até aprender algo impressionante. E assim, com um olhar de expectativa, o número 182 se espremeu na longa fila. Jean Danton ficou chocado. Essa é a sua razão para ir à aula? Então por que você me salvou agora há pouco? O número 182 explicou, eu não estava te salvando. Eu estava salvando minhas roupas novas. Você não me ensinou nada e ainda urinou nas calças enquanto usava minhas roupas novas. Só então Jean Danton percebeu que ele estava tão tenso antes que ele realmente tinha molhado as calças. Não muito tempo depois, um prisioneiro no saiu correndo do balneário. Enquanto Jean Danton, ainda lá dentro, lavava roupas e dizia, agora eu também tenho minhas próprias roupas. Vou lavar as suas até ficarem limpas e devolvê-las assim que puder. Mas essa roupa esfarrapada que você está usando tem algum significado especial? Agora que você já tem roupas novas, por que guardá-la? O número 182 apontou para a marca em seu peito. Isto é meu. Jean Danton respondeu, eu sei, mas já está nesse estado. Por que não jogá-la fora? O número 182 enfatizou novamente. Olhe, está escrito 182 nela. Isso a torna minha. Nesta aqui também está escrito 182. Essa é minha também. Ambas são minhas. Jean Danton ficou sem palavras. Ele simplesmente não conseguia entender o número 182. Então você está dizendo que esta peça de roupa suja também é preciosa? Ou é porque você só tem um braço e é difícil para você lavar roupas? Não estou tentando dizer que lhe falta um braço. Esquece. Eu lavo para você. Jean Danton não disse mais nada, apenas esfregou as roupas em silêncio. Em um piscar de olhos, ele já havia passado um dia inteiro em Fairgland. Embora ele quisesse desesperadamente escapar, de acordo com as informações que tinha, os monstros conhecidos como ombros estavam procurando por ele, e aquelas criaturas provavelmente descobriram sua localização através da perturbação de hoje. Então, Jean Danton tinha que partir no dia seguinte. Não tendo comido nada o dia todo, seu estômago roncou no pior momento possível. Quando Jean Danton baixou a cabeça, de repente avistou uma batata doce, aquela que ele tinha entregado ao número 182 durante a aula. Ele se perguntou se deveria comê-la agora. Trocar batatas doces com o número 182 já não era mais uma opção. Ele nunca imaginou que um dia seria reduzido a procurar comida assim. Mas não importava o que, sobreviver vinha em primeiro lugar.
No momento em que Jean Danten ia dar uma mordida, algo cinza passou voando e o número 182, que estava deitado no beliche de cima, de repente pôs a cabeça para fora. Você quer morrer? Jean Danten explicou apressadamente. Eu só estou com muita fome. Pode me dar um pouco para comer? Só uma mordida. Nem uma mordida. O número 182 disse enquanto pulava para baixo. Isto é meu. Depois de pousar, o número 182 esculpiu seu número na batata doce. Jean Danten ficou sem palavras. Você ao menos sabe como cultivar batatas doces? Você provavelmente nem sabe o que significa cultivar. O número 182 respondeu. Se você matar a minha batata doce, eu mato você. Feche os olhos. Estou escondendo minha batata doce agora. Observando o número 182, Jean Danten supôs que seu vocabulário mal chegava ao nível do jardim de infância. Seu comportamento era quase primitivo. Então lhe ocorreu que talvez um número 182 como este seria ainda mais útil para ele. E se essa batata doce em suas mãos estiver condenada a morrer de qualquer maneira? Por quê? O número 182, que estava ocupado escondendo-a, congelou no meio do movimento. Quando você esculpiu seu número nela, você deixou uma ferida. A batata doce já está ferida e vai pegar uma doença muito terrível chamada oxidação. Pela expressão do número 182, Jean Danten soube que seu pequeno truque tinha funcionado. Mas não se preocupe, ainda há uma maneira de salvá-la. Como nosso acordo foi por água abaixo, eu não planejava te contar, mas vou te dar uma dica. Se você quer cultivar batatas doces, você precisa de luz solar. A névoa em Fergland é espessa demais. A luz do sol não consegue entrar, então você precisa ir a algum lugar onde a névoa seja mais fina. O número 182 disse, mas a Vila Tofu já tem a menor quantidade de névoa por aqui. Jean Danten apontou para o varal. Isso ainda não é suficiente. Olhe, as roupas aqui nem conseguem secar. Se você realmente quer salvar a batata doce, terá que ir pelo menos até aquele portão de ferro enorme, a entrada de Fergland. Só então você poderá salvá-la. Enquanto isso, um prisioneiro martelava algo, resmungando sobre quanto tempo levaria para consertar. O que ele estava consertando era ninguém menos que o antigo ombro, a torre. O prisioneiro que fazia os reparos respondeu, não se preocupe. Nós já trouxemos o melhor arquiteto. A torre amaldiçoou. Idiotas. Vocês deveriam estar procurando um médico. Droga. Que diabos aconteceu na cafeteria naquele momento? As habilidades que a torre ganhou com quantidades massivas de névoa tornaram sua espinha dorsal mais dura que aço reforçado. No entanto, os ossos do pescoço, dos quais ele tanto se orgulhava, foram quebrados em um único golpe por um desgraçado desconhecido. Aquele professor idiota está definitivamente morto. Eu preciso pegar aquele pivete agora. Ele certamente está acumulando uma enorme quantidade de névoa em algum lugar. Naquele momento, uma voz ecoou. Não esperava que você realmente encontrasse o professor. Seguindo o som, o recém-chegado era ninguém menos que a pessoa que havia iniciado a rebelião durante a aula mais cedo. Quando viram quem era, todos por perto tremeram de medo enquanto ele continuava. Não esperava que até mesmo seus preciosos ossos do pescoço fossem quebrados. A torre retrucou, como sempre, se esgueirando no território de outra pessoa como um rato. O homem respondeu confuso. Nós não éramos aliados? Não concordamos em compartilhar informações assim que um professor fosse encontrado? A torre zombou. Corte essa baboseira. O único que se tornará o superlíder sou eu. Ao ouvir isso, o homem ficou com raiva. Não me faça rir. Com o seu nível, nem sonhe com isso. Com isso, ele arrancou o martelo da mão do arquiteto. A torre entrou em pânico. Isso não é um pouco demais? Atacar um homem ferido é bem desprezível, não é? Eu simplesmente não consigo evitar querer esmagar lixo quando vejo. Dizendo isso, ele desceu o martelo no pescoço da torre enquanto ainda estava sendo consertado. Aquele que havia iniciado a rebelião na prisão era o cão de caça, um dos 6 ombros da Zona Zero. Em pouco tempo, todos os homens da torre foram exterminados e o assassino foi apenas o cão de caça. Essa era a diferença entre um ombro e pessoas comuns. Quando o cão de caça saiu, seus subordinados já estavam esperando na porta. O cão de caça ordenou, em marcha, alvo, Vila Tofu. Em meio ao rugido dos motores, o cão de caça, um dos 6 ombros, iniciou sua operação. Enquanto isso, Jean Danten e o número 182 carregavam cada um saco enquanto caminhavam. Jean Danten não pôde deixar de reclamar. Isso é pesado demais. O que tem aí dentro? O número 182 respondeu sem levantar a cabeça. Isso são minhas coisas. Jean Danten franziu a testa e insistiu. O quê? Esta bolsa também tem 182 escrito nela? A propósito, senhor 182, qual é o seu nome? O número 182 respondeu, Maneta. Jean Danten ficou totalmente chocado. Você só pode estar de brincadeira. O número 182 disse calmamente.
É assim que todos me chamam. Então Jean Danton perguntou novamente. Você não tem um nome próprio? O número 182 repetiu, palavra por palavra. É assim que todos me chamam. Jean Danton respondeu. Chamar você assim é muito rude. Vou te chamar agora. A propósito, senhor 182, por que você sempre usa esse capuz? Você é um ladrão ou um assaltante? E como você veio parar em Fergland, para começo de conversa? Eu sempre estive aqui. Sempre estive aqui. O que isso quer dizer? Por que você faz tantas perguntas? Professores não deveriam responder perguntas? Professores também têm perguntas. Você fala demais e é muito barulhento. É um hábito da profissão. Cale a boca. Depois de caminhar por sabe-se lá quanto tempo, Jean Danton finalmente não aguentou mais. Vamos descansar um pouco. Estou com tanta fome. Eu nem tenho mais forças. Quão longe ainda é a entrada? Estamos andando há uma eternidade. Por que parece que estamos andando em círculos? O número 182 disse calmamente, eu não sei o caminho. Ao ouvir isso, Jean Danton ficou chocado. O que você disse? Por que você só está me dizendo isso agora? Então nós ficamos andando em círculos por aqui nas últimas 2 horas? Isso está me enlouquecendo. Eu não consigo mais andar. Se você ainda quer salvar sua batata doce, então me carregue ou me ajude a encontrar algo para comer. Mas no momento em que Jean Danton terminou de falar, o número 182 desabou de cara no chão. Vendo-o cair, Jean Danton se levantou apressadamente. O que você está fazendo? Quando o número 182 não mostrou nenhuma reação, o pânico se instalou. 182. O que há de errado com você? No instante em que ele tirou o capuz, Jean Danton não pôde acreditar no que via. O olhar do número 182 estava completamente vago, com saliva e muco escorrendo incontrolavelmente. O que está acontecendo? Por que você ficou assim de repente? Não. Acorde, por favor. Incapaz de acordar o número 182, Jean Danton instintivamente olhou para trás. Não me deixe aqui sozinho, encarando a floresta cinzenta atrás de si. Ele foi engolido por um terror profundo. Não me deixe aqui sozinho. Seu desgraçado, acorde, por favor. Estou te implorando, acorde. Perdido em pânico sem fim, Jean Danton havia esquecido completamente o aviso do número 182. Antes, sua voz alta já havia chamado a atenção de outros, e desta vez não foi diferente. Antes que ele pudesse reagir, uma figura de constituição forte já havia pousado atrás deles. Jean Danton instintivamente tentou se virar para ver o rosto da pessoa, mas tudo o que preencheu sua visão foi um dedo enorme. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, aquelas mãos forçaram suas pálpebras a se abrirem. Você é uma pessoa normal? A pergunta repentina do homem deixou Jean Danton confuso. Do que você está falando? Desculpe. Foi rude da minha parte. O homem lentamente retirou a mão. Havia muito barulho aqui agora há pouco, então fiquei curioso sobre o que aconteceu. Após uma breve conversa, o homem levou Jean Danton de volta para seu lugar, onde ele finalmente comeu comida de verdade. Vá com calma. Não se engasgue. Tem muito mais. Jean Danton sabia que finalmente havia encontrado pessoas normais. Obrigado por salvar minha vida. Após as apresentações, ele descobriu que o nome do homem era Labuta e o da garota era Lake. Meu nome é Jean Danton. Esta é a primeira vez desde que cheguei aqui que conheci pessoas com quem posso realmente conversar, e não esperava que houvesse mulheres aqui. Lake perguntou, eu realmente pareço uma garota? Jean Danton perguntou de volta, surpreso, você não é? Lake continuou, para parecer mais com um homem, eu cortei meu cabelo curto de propósito. Na Vila Tofu, mulheres chamam muita atenção. Labuta explicou, nós somos dos distritos internos. Quanto mais perto você chega das áreas centrais, mais turva a ideia de gênero se torna. Jean Danton perguntou, existem muitas pessoas normais como vocês perto do centro? Labuta sorriu. Não exatamente. A Vila Tofu é composta principalmente por pessoas marginalizadas, então muitos deles não são muito estáveis mentalmente. A propósito, você é novo por aqui ou nunca tocou na névoa? Na verdade, não sou um prisioneiro. Ao ouvir isso, Labuta congelou. A situação é complicada. Nem eu sei todos os detalhes. O que eu sei é que fui sequestrado e quem me raptou é aquele cara deitado ali. Então você está dizendo que foi arrastado para Fergland? Vendo Jean Danton assentir, Labuta reagiu imediatamente. Não me diga. Você é uma vítima da operação de sequestro de professores? Jean Danton entrou um pouco em pânico. Como você sabe disso? Labuta respondeu. Todo mundo sabe. Foi planejado com antecedência pelos ombros. Eles até enviaram pessoas para impedir que outros participassem da aula. Jean Danton não pôde deixar de perguntar. Então, o que exatamente os guardas estão fazendo aqui? Não esperava que o protagonista estivesse bem na minha frente.
Jian Danten perguntou cautelosamente. Isso pode ser rude, mas vocês não são espiões enviados pelos ombros, são? Claro que não. Lake então apontou para ele. Então, o que realmente aconteceu? Eu nunca vi um ombro como ele. Ele não é um ombro, é? Jian Danten explicou. Ele me sequestrou porque queria que eu o ensinasse a cultivar batatas doces. Os dois caíram na gargalhada. Sério? Não pela névoa. Desculpe. Eu não consegui evitar. Logo batatas doces. Vendo-os rir, Jian Danten sentiu lágrimas brotarem. Ele nunca imaginou que encontraria pessoas aqui que pudessem realmente entendê-lo. Lab Yuta se recompôs e perguntou, então você está sendo mantido cativo por ele agora? Jian Danten respondeu, não exatamente. Ele está mais para meu guarda-costas no momento. Não sei se é insolação ou outra coisa. Ele simplesmente desmaiou assim de repente. Lake explicou, isso é um estado de dissociação. Jian Danten parecia confuso. O que é um estado de dissociação? Ela continuou, é uma reação de abstinência. A abstinência é causada pela névoa. Você já viu pessoas desmaiarem na beira da estrada, certo? Eles não conseguiram nenhuma névoa, então entraram em estado de dissociação. Eles geralmente acordam depois de um tempo, mas se continuar acontecendo, seus cérebros derretem gradualmente. Jian Danten perguntou, então o que exatamente é essa névoa de que vocês tanto falam? Ao ouvir isso, Labuta e Lake trocaram olhares incrédulos. Você realmente não sabe nada sobre Ferglan? A névoa de que estamos falando é uma droga divina que concede habilidades. Ela desperta poderes ocultos ou há muito desejados. Jian Danten ficou chocado. Essa coisa realmente funciona? Labuta continuou, não só funciona, como permite que você ultrapasse os limites humanos. Com esse poder, nós podemos escapar. Só então Jian Danten notou as panturrilhas de Labuta, grossas além de qualquer coisa humana. Enquanto isso, o cão, um dos ombreiros da Zona Zero, chegou à casa do número 182. Parece que eles não foram muito longe. Eles ainda estão na Vila Tofu. A cena voltou para Jian Danten, que ainda está atordoado com a informação que acabará de saber. E só então ele processou completamente o que Lab Yuta quis dizer com escapar. Lab Yuta perguntou, Senhor Danten, você virá conosco? Jian Danten recusou com um gesto. Eu realmente aprecio a oferta, mas não sou um prisioneiro. Quero ver os guardas daqui ou quem quer que esteja no comando. Seu raciocínio era simples. Se ele escapasse com prisioneiros, se tornaria um cúmplice. Se desse certo, tudo bem. Mas se falhasse, o resultado era óbvio. Labuta parecia ler seus pensamentos. Você não os verá, sejam guardas, oficiais ou qualquer um dos outros. Nenhum deles jamais colocará os pés em Ferglan. A névoa é viciante. Um passo em falso e você nunca mais conseguirá deixá-la para trás. Você não é exceção, Sr. Danten. Jian Danten perguntou ansiosamente. Por quê? Eu nunca usei a névoa e nunca planejei usar. Lab Yuta explicou. Isso não tem nada a ver com suas intenções. Há quanto tempo você está aqui? 2 dias. 3. Você já se perguntou o que essa névoa, espessa o suficiente para engolir tudo, realmente é? Esta névoa densa é feita de partículas de névoa. No momento em que ouviu isso, Jian Danten instintivamente cobriu a boca e o nariz. A névoa é uma substância divina que concede habilidades e para fazer essas habilidades se manifestarem, você precisa consumir grandes quantidades dela. Mas quando se trata de vício, até mesmo respirar as partículas de névoa no ar já é o suficiente. A névoa corrói lentamente seus pulmões, fazendo você desejar uma névoa mais espessa e densa sem parar. E assim que você não conseguir, entrará em um estado de dissociação. Jian Danten interrompeu imediatamente. Espere. Você está dizendo que eu já estou viciado na névoa? Então isso não significa que estou basicamente condenado? Labuta respondeu. Não, Sr. Danten. Você ainda tem uma chance. Apenas aqueles que realmente experimentaram o estado de dissociação são considerados verdadeiramente viciados. A constituição de cada um é diferente, então não sabemos o limiar exato, mas você deve permanecer vigilante o tempo todo. Jian Danten insistiu. Então, por essa lógica, vocês podem realmente escapar? Vocês já não estão viciados na névoa sem chance de voltar? Lake respondeu. Você está certo. Há muito tempo perdemos a chance de voltar, e nunca ouvimos falar de ninguém que tenha saído deste lugar vivo. Talvez em um futuro distante, superaremos o vício, ou talvez alguém descubra a verdade aqui e crie um antídoto para a névoa. Não importa o que acontecesse, eles haviam feito uma promessa de nunca morrer aqui. Mesmo que o resto de suas vidas fosse passado em um estado de dissociação, mesmo que se perdessem completamente, eles ainda se abraçariam firmemente sob um céu claro. Parecia um pouco brega, mas não havia dúvida de que eles diziam cada palavra a sério.
Enquanto os dois se abraçavam firmemente, Jean Danton de repente notou que o número 182, que estava inconsciente, estava acordado novamente, e seu olhar estava fixo, passando por eles, travado em Jean Danton. Um pensamento surgiu. Com esses dois o ajudando, ele não precisaria mais desperdiçar esforço com batatas doces. Mas ele tinha medo de ser atacado se dissesse ao número 182 que planejava escapar com eles. Afinal, a força que o número 182 havia demonstrado antes era genuinamente aterrorizante. No entanto, para sua surpresa, o número 182 não fez nenhum movimento imprudente. Ele simplesmente tirou a batata doce do bolso em silêncio. Quanto mais calmo o número 182 parecia, mais inquieto Jean Danton se sentia. Então a voz de Labuta o trouxe de volta à realidade. Senhor Danton, por que está com tanto medo? Ele é apenas um cadáver ambulante desviado pela névoa. Uma vez que alguém entra em estado de dissociação, fica completamente sem poder até receber a próxima dose de névoa. Agora, ele não é páreo nem para você. Jean Danton soltou um suspiro de alívio. Que alívio! Eu estava preocupado que vocês dois pudessem se machucar. Quase no instante em que as palavras saíram de sua boca, a perna de Labuta já estava apontada para o número 182 deitado na cama. Se ele é uma ameaça em potencial, devo matá-lo agora? O número 182, no entanto, não demonstrou medo algum mesmo nesta crise. Vendo isso, Jean Danton interrompeu imediatamente. Espere. Não há necessidade de matar ninguém agora. Escute com atenção. Estou indo embora deste lugar. Não quero mais viver aqui. De agora em diante, seguiremos caminhos separados. Você entende? O número 182 respondeu sem expressão. Se você for embora, o que acontece com a batata doce? Sem outra palavra, Jean Danton arrancou a batata doce da mão do número 182 e foi até a pia. Posso pegar um copo emprestado? Ele colocou a batata doce em um copo com água e estendeu para ele. Isso deve servir. A partir daqui, ela crescerá lentamente. Claro, a luz do sol é essencial. Leve seu precioso amigo para ver o sol. Vá antes que escureça. O número 182 virou-se para Jean Danton, mas eu não sei o caminho. Jean Danton respondeu imediatamente, nem eu. Enquanto falava, ele puxou o número 182 para frente de Labuta e disse urgentemente, Senhor Labuta, por favor, leve-o embora. Eu vou com vocês. Quer os guardas apontem armas para mim ou me rotulem como cúmplice na sua fuga, eu quero tentar. Depois que Jean Danton disse isso, Labiuta despachou o número 182 junto com a batata doce, deixando-o impiedosamente abandonado na beira da estrada. Ainda não havia expressão no rosto do número 182. Ele simplesmente olhava fixamente para a batata doce. O local esculpido com 182 já havia escurecido. O copo cheio de água rachou com a queda. Olhando para aquilo, o número 182 se lembrou das palavras da garota. Você sabe o que é um cachorrinho? E um gatinho? São animais como os corvos. São fofinhos, muito pequenos, muito fofos. Se alguém os cria, eles podem entender palavras humanas. Se você disser vem cá, eles virão correndo. Enquanto a garota falava, ela colocou a mão na cabeça do número 182. Eu quero ter um cachorrinho também. Um dia, depois que eu sair. Ela chorou enquanto dizia isso. Lembrando-se disso, o número 182 estendeu a mão em direção à batata doce. Vem cá. Enquanto isso, em outro lugar, alguém estava medindo algo. 20 centímetros. Moveu-se 20 centímetros. Realmente se moveu? Seguindo o olhar deles, havia um cadáver mordido ao meio. O culpado era a coisa enorme e grotesca segurando o corpo. Aquela pessoa parece que estava tentando escapar. Do outro lado, Jean Danton e os outros começaram a discutir como escapar. Jean Danton perguntou, qual é o plano de vocês? Como vamos sair desta prisão? Vou apenas mostrar. Labuta disse enquanto se agachava lentamente. Os músculos de suas panturrilhas começaram a inchar. E no instante em que exerceu força, seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Jean Danton mal podia acreditar no que via. Que tipo de habilidade é essa? Não importa o que, o enorme buraco no teto era inegavelmente real. O poder de Labuta era um salto espantoso. Nosso plano é simples. Nós pulamos diretamente por cima daquele muro. Após retornar, Labuta os levou a um terreno mais alto na Vila Tofu. Agora é a vez da Leki. Ela tocou suavemente a pequena esfera em sua cabeça e seus olhos imediatamente começaram a brilhar. Logo depois, ela desenhou um mapa da Vila Tofu em uma folha de papel. Porque os dois vieram da zona interna, mesmo depois de adicionar várias folhas extras, o mapa ainda estava cheio de detalhes. Olhando para ele, Jean Danton exclamou, esta é uma habilidade que recria o que você vê como uma fotografia. Você mapeou toda a Ferglan? Leki respondeu, esta é a rota que pegamos da zona interna até aqui. Registra apenas uma parte de Ferglan.
Jian Danten não pôde deixar de se sentir surpreso. Se esta é apenas uma parte, quão grande é Ferglan? Lake disse, a julgar pelo tamanho da Vila Tofu, já viemos longe o suficiente. Devemos chegar à borda de Ferglan em breve. Naquele momento, Jian Danten pegou a caneta de Lake. Você esqueceu algo. Enquanto falava, ele desenhou 4 bonecos de palito. Há 4 andarilhos aqui. Lake arrancou a caneta de volta e disse severamente, não rabisque nele. Jian Danten explicou, estou marcando perigos potenciais. E você não desenhou algo estranho também? O que é aquela coisa vermelha? No momento em que essas palavras foram ditas, os dois ficaram em silêncio por um instante. Labuta foi o primeiro a quebrá-lo. Esqueça. Sairemos daqui em breve de qualquer maneira. Lake, para que lado vamos agora? Depois que Lake apontou a direção, Lab Yuta agarrou os dois e se lançou no ar, enquanto Lake continuava a escanear os arredores com sua habilidade. Enquanto isso, a cena mudou para os 4 andarilhos que Jian Danten acabará de marcar no mapa. Tem alguma névoa por aí? Ao ouvir a pergunta, os 4 andarilhos levantaram lentamente a cabeça. Quem havia falado não era outro senão o 182, o homem que Labuta havia largado na beira da estrada. Os 4 olharam para ele e perguntaram, de onde veio esse cara? O 182 apenas repetiu, vocês têm alguma névoa? Eles responderam, eu pareço ter, idiota? O 182 respondeu, então esvaziem seus bolsos. Um deles finalmente perdeu a paciência e deu um tapa na cara do 182. Do que diabos você está falando? Estou morrendo de fome. E você ainda se atreve a vir aqui procurar confusão? Tendo acabado de passar por um estado de dissociação, o 182 não tinha chance contra eles e só podia aguentar a surra. Então outro homem se aproximou com uma colher. Espere. Eu também estou com fome. Que tal comermos esse cara? Ouvi dizer que há névoa dentro do corpo humano. Até os comedores de ossos comem pessoas pela névoa. Os outros 2 hesitaram. Nós vamos mesmo comer uma pessoa? A hora do almoço não está quase chegando? O homem com a colher praguejou. Um bando de covardes. Se nos der névoa, tentamos qualquer coisa. Por onde devo começar? Devo beber o sangue dele primeiro? Não, eu deveria comer os olhos dele. Bem quando ele estava prestes a agir, uma mão o esbofeteou com força no rosto. Quem o atingiu foi ninguém menos que Ono, o homem que havia perseguido 182 até sua casa mais cedo. Aquele único golpe atordoou todos os 4 andarilhos. Aquele que o recebeu em cheio teve até o tímpano rompido. Só então os andarilhos perceberam quem estava diante deles. Ele era Ono, um dos 6 ombros da Zona Zero. Em um instante, os 3 restantes fugiram em pânico, debandando sem ousar ficar. Ono os ignorou e agachou-se lentamente na frente de... Então eu finalmente te encontrei. Seu maldito cabeça de saco. Tudo remontava ao dia em que a rebelião começou. Os prisioneiros massacraram os guardas que entraram correndo, mas Ono, o verdadeiro instigador, foi o primeiro a chegar a Jian Danten. Desde o início, seu alvo era o professor. Enquanto os outros estavam ocupados brutalizando os guardas, ele levou Jian Danten silenciosamente. Sem dúvida, o maior beneficiário da operação foi o próprio Ono. Ele amaldiçoou os outros ombros em seu coração por serem tolos. Nenhum deles sequer notou que o professor havia sumido. Pensando nisso, Ono se lembrou de Tower, o homem que uma vez usou seu próprio irmão como escudo. Foi esse mesmo ato que fez Ono decidir romper a chamada aliança deles. Naquele momento, ele notou alguém o seguindo. Confiante em sua própria força, ele não recuou. Para quem ele trabalhava? A julgar pela sua aparência, você está com os comedores de ossos ou com o pessoal do drill? O que pegou Ono de surpresa foi a pergunta estranha que veio em sua direção. Você também está aqui para cultivar batata doce? Ono franziu a testa. Do que você está falando? O cabeça de saco falou novamente. Você não sabe? Por que não pergunta ao professor? Ono finalmente perdeu a paciência. Que tipo de absurdo você está falando? Meu humor já está ruim o suficiente. Seu lunático maldito. Mas o cabeça de saco parecia não ouvi-lo e continuou. Deveríamos acordar o professor? Essa foi a gota d'água. Ono abandonou o professor no local e avançou direto para ele. Com o poder de um ombro, nenhum subordinado, não importa de quem, poderia desviar daquele soco. No entanto, para o choque de Ono, o aparentemente insano cabeça de saco desviou do golpe a queima-roupa. E a julgar por seus olhos, claramente não foi sorte. Ono nunca havia levado 182 a sério e nunca considerou o que aconteceria se ele errasse. Quando aquela brecha se abriu diante do 182, 182 atacou sem hesitação. De um ângulo absurdo, ele desferiu um soco veloz como um raio que atingiu em cheio as costelas de Ono. A força terrível fez Ono girar pelo chão como um peão e 182 aproveitou o momento, pegando Jian Danten e fugindo. Lembrar daquele dia apenas alimentou ainda mais a raiva de Ono.
Seu maldito cabeça de saco, onde você escondeu o professor? Quando não obteve resposta, On arrancou o saco da cabeça do 182. No instante em que viu o rosto de 182, até mesmo On se assustou. Não há dúvida sobre isso. Este cabeça de saco era tudo menos normal. Seu desgraçado pervertido, fazendo esse tipo de expressão. 182 murmurou em confusão. Tem alguma névoa? Vendo isso, On franziu a testa. Ele entrou em estado de dissociação? Sem outra escolha, On mandou levar 182 de volta ao seu território. Na mesa lá dentro, estava um retrato de Didard, o antigo segundo em comando da equipe de On. Os membros do grupo de On estavam todos reunidos, ocupados com algo. Esse já é o terceiro. Eles estavam torturando 182, tentando forçá-lo a revelar o paradeiro do professor. Seu desgraçadinho, ainda se atreve a apontar o dedo do pé para mim? Diga-nos, onde está o professor? Deitado no chão, 182 tremia. Dê-me névoa e eu direi a vocês. Ainda se fazendo de durão? Quebre outro dedo e veja quanto tempo ele aguenta. Todos os 5 dedos já se foram? Então passe para os dedos dos pés. Se não quiser andar com a bunda no chão, comece a falar. A essa altura, se ele nem consegue sentir dor, é melhor darmos uma dose de névoa a ele. Caso contrário, é perda de tempo. Quem falou foi Slick, o novo segundo em comando. On rejeitou na hora. Não, de jeito nenhum. Slick franziu a testa. Do que há para ter medo? Ele é só um magrelo qualquer. Em seu estado atual, ele não pode revidar de forma alguma. A expressão de On endureceu. Você está pensando de forma muito simplista. Você realmente acha que ele é apenas fraco? Olhe para essas linhas musculares como se tivessem sido esculpidas com uma lâmina. Esse corpo foi forjado através de um treinamento sem fim. A gordura corporal dele provavelmente está em 5%. Alguém por perto comentou, parece bom. Linhas perfeitas. Mas qual é o sentido? Sem gordura significa que dói ainda mais. On respondeu friamente. Você não notou? Ele não parece sentir dor alguma. Slick continuou. Os outros ombros já estão se movendo. O boato de que o professor está na Vila Tofu está se espalhando. Se ele cair nas mãos de outro ombro, estamos acabados, especialmente porque foi você quem quebrou a aliança primeiro. Não importa como você olhe, matar o Tower foi ir longe demais. On explodiu. Você diz que eu fui longe demais? Qualquer um que machucar meus irmãos pagará com sangue. Não me deixe ouvir essa porcaria de novo. Slick se apressou em explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Pense com cuidado. Nosso objetivo final é a névoa, não é? Pela morte do Didard, antes que pudesse terminar, On bateu com o punho na mesa. Slick estremeceu visivelmente. Não vou deixar Didard morrer em vão. Pelo nosso irmão caído, acenderemos juntos. Didard. Com isso, On virou a cerveja em sua mão de um só gole. Vendo isso, os membros da equipe de On ficaram com os olhos marejados de lágrimas. Mas naquele exato momento, On, que tinha acabado de virar a cerveja, engasgou e vomitou tudo. O líquido espirrou no retrato de Didard como se até ele estivesse derramando lágrimas. Os outros correram preocupados. O que há de errado, On? Até o retrato do Didard. On, você está bem? On nos dispensou com um aceno. Não façam alarde. Eu só engasguei um pouco. Apesar de suas palavras, a expressão em seu rosto era claramente forçada. Na verdade, durante aquele breve confronto com 182, o golpe preciso havia passado por suas costelas e acertado em cheio seu fígado. On tinha certeza disso. Desde aquele dia, a função de seu fígado havia diminuído notavelmente. Pensando nisso, ele de repente quebrou a garrafa vazia na cabeça de 182. Escute com atenção. Não me importo com o que os outros pensam. Você não pode enganar meus olhos. Aquilo não foi sorte. Aquilo foi técnica. Especialmente em Fergland, onde as pessoas só confiam em poderes nascidos da névoa e resolvem tudo com os punhos. Esse tipo de supressão rápida e mira em pontos vitais. Isso é combate Kamaga, não é? Eu não estou errado. Ouvindo isso, 182 lentamente levantou a cabeça. Não apenas sua técnica, seus sapatos também te entregam. Seja luta estilo militar ou essas botas de combate em seus pés, tudo aponta para uma coisa, você é um soldado. Enquanto isso, Zandanten e seu grupo que tentavam escapar finalmente pararam, não porque foram bloqueados, mas porque chegaram à fronteira de Fergland. Naquele instante, os olhos de Jean Danten brilharam. Ele não esperava realmente ver o limite. Se ele pudesse cruzar aquele muro, deixaria Fergland para trás e o pesadelo finalmente terminaria. Naquele momento, Labuta o agarrou pelo braço. Puxando-o para as sombras, Labuta falou em voz baixa. Senhor Jean Danten, acalme-se. Você vê aquilo? Seguindo seu olhar, Jean Danten viu uma torre de vigia na fronteira de Fergland. Você acha que tem alguém dentro daquela torre de vigia?
Jean Danten respondeu, eu não sei. Se realmente houver alguém lá, que tal eu ir até lá sozinho para testar? Lake rejeitou a ideia imediatamente. Não fale bobagens. O que você poderia fazer indo sozinho? Bater na porta? No momento em que você se aproximar, eles abrirão fogo e o executarão no local como um prisioneiro em fuga. Exatamente. Quase no instante em que as palavras saíram de suas bocas, todos de repente perceberam que havia alguém parado a seus pés. O que é essa coisa? Uma batata doce? Seu desgraçado. Não me chame de batata doce. Ouvindo isso, Jean Danten finalmente reconheceu quem era. Este era o mesmo cara que tinha sido o primeiro a interromper sua aula naquele dia. Eu o conheço. Ele era um dos meus alunos. Senhor Jean, recue. Enquanto Labuta falava, ele se moveu para a frente deles. Cuidado. Esse cara é perigoso. Ele também é um ombro. Ele é um ombro? Jean Danten não conseguia acreditar. Aquele cabeça de batata doce de aparência ridícula era na verdade um ombro. No segundo seguinte, passos pesados ecoaram de todas as direções. Um grupo de figuras estranhas usando barreiras de trânsito em suas cabeças apareceu. Depois de cercar o grupo, eles removeram as barreiras e as colocaram ordenadamente no chão. A julgar pela arrumação, parecia menos uma luta e mais um canteiro de obras sendo preparado. Uma vez que seus homens estavam em posição, o cabeça de batata doce finalmente emergiu completamente do chão. Deixe-me apresentar-me. Eu sou o Drill. Para ser honesto, sou o homem mais próximo de se tornar um super líder. Enquanto Drill falava, ele avançou direto para Jean Danten. Professor, venha comigo. Aos olhos de Jean Danten, a mão de Drill parecia inchar cada vez mais. No momento crítico, Labuta agarrou Jean Danten pelo colarinho e o puxou para trás. Você está brincando comigo? Quem vai levar o professor somos nós. Pego completamente de surpresa, Drill foi lançado pelos ares com um único chute de Labuta. Drill cambaleou para se levantar, em choque. Quem diabos é você? Não é possível que alguém tão forte venha da Vila do Tofu. Labuta respondeu friamente, saia do meu caminho. Eu o encontrei primeiro. Enquanto falava, ele protegeu Jean Danten atrás de si. Drill levantou-se num salto de raiva. De onde você rastejou para fora? Você não sabe o que a palavra ombro vale por aqui? Depois de dizer isso, Drill fez uma pose que parecia quase uma posição de balé. Então ele começou a girar cada vez mais rápido. Sob os olhares atônitos de todos os presentes, Drill de repente saltou no ar e mergulhou direto no chão como uma broca de verdade. Imediatamente depois, uma fenda avançou em direção aos três a uma velocidade aterrorizante. Sem dúvida, esta era a habilidade de Drill. Jean Danten mal teve tempo de seguir a fenda antes que Drill surgisse do chão atrás dele. Ouvindo o som, Jean Danten virou-se bruscamente apenas para encontrar o rosto sorridente de Drill. Felizmente, Labuta reagiu a tempo, puxando Jean Danten para longe enquanto pisava em direção a Drill. Lento demais. Muito lento. A velocidade de Drill era tão extrema que deixava imagens residuais. Em termos de poder destrutivo bruto, Labuta talvez fosse mais forte, mas nesta situação, ele não conseguia sequer tocar em Drill. Enquanto Drill continuava a surgir do chão repetidamente, Jean Danten agachou-se ao lado, agarrando a cabeça em terror. Mas a situação não durou muito. Em algum momento, Drill já havia cavado um buraco sob os pés de Labuta. Sem qualquer chance de reagir, Labuta foi atingido com força na cintura por Drill, que emergiu de baixo. O impacto lançou Labuta pelos ares, sua figura diminuindo a distância até que ele finalmente atravessou uma parede e parou. Em seu pânico, Rick não pôde deixar de gritar o nome de Labuta. Num instante, a atenção de todos se voltou para ela. Aquela era claramente a voz de uma mulher. Rick cobriu a boca instintivamente, mas já era tarde demais. É uma mulher. Ela é uma mulher. Até Drill, que estava prestes a acabar com Labuta, virou a cabeça surpreso. Um dos capangas estendeu a mão ansiosamente para rasgar as roupas de Rick. Ela é mulher, sem dúvida. Em segundos, os outros se aglomeraram. Deveríamos levar essa mulher conosco também? Vendo isso, Jean Danten foi consumido pela culpa. Se não fosse por ele, os ombros não teriam vindo, Labuta não teria sido derrotado, e o gênero de Rick não teria sido exposto. A raiz de tudo era o seu próprio desejo desesperado de escapar. Labuta e Rick eram as únicas pessoas verdadeiramente normais que ele havia conhecido aqui, e as que haviam salvado sua vida. Parem com isso. Agindo por instinto, Jean Danten pegou uma pedra a seus pés e a atirou em um dos capangas de Drill. Naquele instante, todos congelaram porque ninguém esperava que este homem aparentemente inútil revidasse. Sem dúvida, Jean Danten estava apavorado. Seu corpo ainda tremia incontrolavelmente, mas no fundo, ele sabia que se não fizesse nada agora, se arrependeria para sempre. O que Rick não esperava era que Jean Danten nem sequer se atreveu a abrir os olhos quando atirou a pedra. Depois que eles escaparam da multidão, ela o parou imediatamente.
Senhor Jean Danton, acorde. Você está seguro agora? Não fale, corra. Enquanto falava, Rick agarrou a mão de Jean Danton e saiu correndo. Devido ao caos que Jean Danton causou, Labuta, que estava inconsciente, finalmente acordou, enquanto Drill ainda estava fixado na beleza de Rick. Aquela mulher é realmente incrível. Mas quase no instante em que as palavras saíram da boca de Drill, Labuta e Drill ativaram suas habilidades e avançaram em alta velocidade. Labuta instintivamente envolveu seus braços em volta de Rick, enquanto Drill, que acabará de elogiar sua aparência, avançou direto para Jean Danton. Quase no exato momento em que Labuta aterrissou, Jean Danton foi arrastado para o subsolo por Drill. Só então Labuta percebeu que o comentário anterior de Drill tinha sido uma isca deliberada. Uma vez que Jean Danton foi levado para o subsolo, não havia como Labuta recuperá-lo. Enquanto isso, a cena mudou para o território do grupo do Ono, onde Ono ainda estava interrogando. Você é militar ou das forças especiais? Curiosamente, antes de vir para Fairgland, eu mesmo tive que sair de uma pilha de cadáveres. Depois de dizer isso, Ono não se deu ao trabalho de perguntar mais. Ele deu uma ordem seca. Slick, mate-o. Use o método que quiser. Só não lhe dê nenhuma névoa. Slick estava prestes a responder, mas Ono já havia batido a porta e saído. Droga! A insatisfação de Slick era óbvia. Um dos capangas perguntou, Slick, e agora? Quer cuidar disso? Slick respondeu com raiva. Seu idiota! No que você está pensando? Aquele bastardo irresponsável do Ono não merece ser nosso líder. O próximo super-líder realmente tem que ser ele? Desde que haja névoa suficiente, qualquer um tem uma chance. Ying Yao, você é ótimo em desenhar, certo? Se você pensar bem, também poderia se tornar um super-líder. Book, você também. Você sabe como usar seu peso a seu favor. Cada um de nós tem um potencial único. Book perguntou hesitante. Então, e você, Slick? Qual é o seu potencial? Slick respondeu com confiança. Sinto minha inteligência disparar. Toda manhã eu acordo mais ciente de quão estúpido O realmente é. A era de ascender pela força bruta já passou há muito tempo. Esta é a era da inteligência, onde a sabedoria é o maior poder de todos. Um dos capangas perguntou, então o que fazemos agora? Slick respondeu, relaxem. Vou encontrar a localização do professor, mas não pretendo contar ao Ono. Quanto a todo o resto, a decisão é de vocês. Pensem com cuidado em quem vocês realmente querem seguir. Enquanto falava, Slick se agachou na frente de, ei, carinha. Você realmente quer tanto isso? Ele lentamente tirou um pedaço de névoa do bolso. Se você quer tanto, eu te dou. Mas, em troca, você trabalhará para mim. Quanto às informações do professor, podemos falar sobre isso depois que você se recuperar. Em termos materiais, não serei mesquinho, então pense bem, porque nunca dou uma segunda chance a ninguém. Enquanto Slick dizia isso, ele engoliu a névoa. Mas quase no instante em que ele fez o movimento de engolir, a boca do 182 já estava em sua garganta. Slick nunca imaginou que a névoa que acabará de engolir pudesse ser arrancada de sua traqueia com uma mordida. Tudo aconteceu rápido demais. Os outros no grupo do Ono nem viram o que aconteceu diante de seus olhos atônitos. Slick desabou direto no chão. Os capangas correram em pânico. O que aconteceu? Como isso aconteceu? Por que o pescoço dele está quebrado? Slick? Naquele momento, o grupo do Ono ouviu um som que lhes deu arrepios. Os dedos do 182, que haviam sido quebrados um por um, estavam sendo recolocados no lugar com seus próprios dentes. Ouvindo o estalar dos ossos, um suor frio escorria pelo rosto de Yao. Todos olhavam para o 182, observando-o recolocar seus dedos um por um. Se alguém pudesse possuir uma força tão aterrorizante mesmo em estado dissociado, o que ele se tornaria depois de obter a névoa? Enquanto isso, no subsolo, Jean Danton e Drill emergiram de um encanamento. Assim que recuperou os sentidos, Jean Danton lentamente levantou a cabeça e olhou para Drill. Só então ele percebeu que Drill o encarava o tempo todo, cercado por um silêncio mortal. Drill virou-se lentamente. Seus capangas estavam parados em ambos os lados como manequins. Bem-vindo ao meu reino subterrâneo. Jean Danton entrou em pânico. Labuta e Lake já escaparam. Eles devem ter ido muito à frente. Eles não tinham motivo para me esperar. Estou acabado. Todos esses pensamentos inundaram sua mente, mas quando a morte pareceu verdadeiramente iminente, ele estranhamente se acalmou. Após um momento de silêncio, Drill foi o primeiro a falar. Professor, você consegue mesmo fazer névoa? As pessoas na Vila do Tofu dizem que você produziu névoa em um instante e quebrou o pescoço do Torre logo depois de engoli-la. Jean Danton não pôde deixar de se perguntar de onde vieram esses rumores que ele mesmo nunca tinha ouvido. É verdade? A voz lenta de Drill interrompeu seus pensamentos, lembrando-o do Torre, que uma vez fez a mesma pergunta.
O louco que tentou matá-lo quando ele não conseguiu fazer a névoa. Jean Danton percebeu que se Drill descobrisse a verdade, ele morreria com certeza. Claro que consigo. Eu fiz uma nuvem de névoa enorme na hora e a engoli. Quanto ao torre, ele desabou aos meus pés como a torre de Pisa. Mas para o choque de Jean Danton, Drill imediatamente expôs a mentira. Chega de suas bobagens. Escute com atenção. Eu não sou um idiota como os outros ombros. Um professor de ciências fazendo névoa? Isso é puro boato. Você é uma fraude. Jean Danton argumentou de volta. Como pode ser um boato? Se a névoa existe, por que não pode haver alguém que a crie? Drill se inclinou para perto. Porque a névoa não é algo que se faz. Ela caiu do céu um dia, um presente concedido pelos deuses. Vendo o anseio no rosto de Drill, Jean Danton de repente se lembrou de uma história que ouviu no veículo de transporte. 50 anos atrás, um meteoro atingiu o deserto. 5 anos depois, uma prisão chamada Fergland foi construída. Será que toda a névoa em Fergland se originou daquele meteoro de 50 anos atrás? Drill continuou falando sozinho. 50 anos se passaram. Ouvi dizer que resta muito pouca névoa. O dia do julgamento está chegando. Jean Danton finalmente entendeu. Então a névoa é um recurso finito. Drill respondeu, exatamente. O que resta faz os prisioneiros se matarem. Mas eu notei algo. A névoa parece circular por toda Fergland. Traga aquilo aqui. Ao comando de Drill, um cadáver inchado foi carregado para a frente de Jean Danton. Jean Danton exclamou, O que é essa coisa? Drill disse, alguém que morreu depois de ingerir névoa. Usando sua ciência, você consegue extrair névoa deste corpo? Diante de uma exigência tão absurda, Jean Danton congelou de medo mais uma vez. Aquele equipamento de manobra tridimensional ou o que quer que seja. Você quer dizer uma centrífuga? Drill se inclinou. Não importa o método. Você consegue separar a névoa do sangue? O sangue deve conter uma alta concentração de névoa. Aqueles que a ingerem com frequência devem ter grandes quantidades acumuladas por dentro. Jean Danton começou a suar frio com a expressão de Drill. Você quer que eu extraia a névoa de um cadáver? Drill franziu a testa. Isso é impossível pelos padrões científicos. Jean Danton disse nervosamente, se o objetivo é névoa concentrada, por que não apenas respirar fundo? O ar aqui está cheio de névoa, não está? Drill explodiu e o chutou. Do que diabos você está falando? Se fosse tão fácil, ninguém passaria por todo esse trabalho para encontrar névoa. A névoa no ar não pode ser coletada. Ela precisa ser condensada, reunida. Naquele instante, Jean Danton percebeu algo. Reuni-la. Quando o sol nasce e a temperatura aumenta, a névoa no ar desaparece lentamente. E quando essa névoa desaparecida se reúne, ela se torna chuva e retorna ao solo. E se eu pudesse fazer isso? Drill congelou quando ouviu isso. Jean Danton repetiu. Quero dizer, e se eu conseguir reunir a névoa do ar? Enquanto isso, depois de um dia inteiro fora, On retornou à base. Hora do café da manhã. Mas o que o saudou foi um silêncio sinistro. Ele olhou para cima e viu todos os membros do grupo do On caídos imóveis no chão. Num instante, os olhos do cão ficaram vermelhos, e todo o seu corpo tremia. Um rugido de cortar o coração ecoou pela base. Agora, do grupo do cão, só restava o cão. Ao mesmo tempo, o 182, com a mão esquerda inchada a ponto de ficar irreconhecível, chegou à cantina. Desta vez, ele não fez fila. Ele abriu o caminho direto para a frente. Cai fora. O que estás a fazer? Vai para a fila. Não vês que estou a servir comida? És um novato que não conhece as regras? Para trás. O 182 ignorou os gritos. Ele levantou lentamente a sua mão que parecia um balão. Água. No momento em que falou, a sua mão esquerda bateu com força na mesa de servir. Todos ficaram instantaneamente intimidados pela pura pressão que ele irradiava. E assim, o 182 conseguiu a sua água e colocou a batata doce lá dentro. No tempo que se seguiu, o 182 simplesmente ficou a olhar para a batata doce no copo, sem dizer uma palavra. Em breve, um dia inteiro passou. Durante esse dia, Jean Danton testou a sua teoria, tentando extrair névoa do próprio ar. Olhando para a água condensada da névoa à sua frente, Jean Danton sabia que tinha conseguido. Consegui! Ele gritou, libertando a melancolia que tinha suprimido por tanto tempo, enquanto os outros olhavam incrédulos. Eu sou o verdadeiro, um gênio de verdade. Acabou agora. Ninguém me pode tocar mais. Ele rugiu dentro da sua cabeça. Entretanto, o 182 esteve a guardar a batata doce a noite toda. Não cresceu. Fui enganado. Professor, vou matar-te. Noutro lugar, Robuda e Lacuse procuravam novos parceiros. Querem fugir juntos? Vamos sair deste lugar. Temos uma maneira de nos libertar. No segundo seguinte, um homem tirou uma faca das suas roupas. Deixa de dizer disparates. Cai fora.
Forçados a partir, Rabuta e Lakui continuaram a andar. Lakui disse baixinho, não importa quão ingênua ou bondosa uma pessoa seja, não vai funcionar. Toda a gente aqui sabe disso. Isso significa que temos de encontrar o Sr. Dantian? Rabuta respondeu desanimadamente. Ele é o único que não sabe. Lakui estimou, se nada correr mal, ele deve estar no acampamento do Broca a esta hora. Entretanto, na base do Broca, um dispositivo conhecido como rede de captura de névoa, comumente usado em regiões áridas para colher umidade do ar, foi montado. O princípio era simples. À medida que a temperatura desce, o vapor de água condensa no ponto de orvalho. Ao amanhecer, quando as temperaturas caem, uma estrutura de malha captura a umidade do ar, deixando-a condensar em gotículas. A ideia de Jean Danten era simples. Usar uma rede auxiliar maior e mais respirável como filtro. Colocar um peso no centro e permitir que o orvalho recolhido escorra para uma bandeja de coleta abaixo. A água resultante conteria uma alta concentração de energia da névoa, e devido à umidade extrema, o rendimento excedeu as suas expectativas. Ao ver a montagem, Broca aproximou-se ansiosamente. Esta água foi condensada da névoa? Jean Danten respondeu, sim, água condensada da névoa mais pura de Ferglan. Quanto à concentração exata de partículas, ele não sabia e não se atrevia a dizer. Broca mergulhou um dedo na água, e depois provou. O coração de Jean Danten saltou-lhe para a garganta. Isto é névoa. Broca exclamou, a névoa mais pura. Temos névoa ilimitada. Num instante, todo o grupo do Broca começou a dançar como se fosse balé. Os subordinados correram para frente, colocando uma grinalda preparada ao pescoço de Jean Danten. Gritando professor, atiraram-no ao ar repetidamente. No meio de vivas e aplausos, Broca elogiou-o. Professor, um fato fica-lhe mesmo bem. Está completamente diferente agora. Como se sente? Está satisfeito? Drill Danten respondeu. Está ótimo. Como se tivesse sido feito à minha medida. Broca riu-se alegremente. Roupas tão bem feitas não são para qualquer um. Fique descansado. A partir de hoje, ninguém se atreverá a incomodá-lo. Bem-vindo ao gangue do Broca. Vamos tratá-lo com o mais alto nível de respeito. Jean Danten não pôde deixar de se perguntar. Será que Broca é o homem mais próximo de se tornar o super-líder? Ele lembrou-se do que o 182 lhe disse uma vez durante a sua primeira refeição juntos. Para sair deste lugar, era preciso tornar-se o super-líder. Se Broca se tornasse o super-líder, Jean Danten poderia finalmente ter acesso aos escalões superiores da prisão. Broca continuou, hoje, vamos realizar um festival da névoa. Graças a si, já não precisamos de racionar a névoa. Toda a névoa que reunimos até agora, vamos usá-la toda hoje, toda ela para a ascensão. Enquanto falava, ele virou lentamente o seu olhar para Jean Danten. Jean Danten sentiu uma centelha de curiosidade. O que é que ascensão significava realmente? Entretanto, o local para o Festival da Névoa tinha sido totalmente preparado. No centro da base do gangue do Broca, havia uma pequena montanha empilhada com névoa, rodeada por membros a cantar e a dançar em celebração. Uma alegria indescritível encheu todo o complexo. Então, no instante em que Broca bateu as palmas, foi como se o próprio tempo tivesse congelado. O ar mergulhou num silêncio mortal. Jean Danten mal podia acreditar nos seus olhos. Havia simplesmente névoa a mais. Broca declarou com uma cadência teatral. Eu sou Broca, rei do submundo, irmãos do gangue do Broca. Todo o esforço que fizemos finalmente deu frutos hoje. Com toda a névoa que reunimos como nossa aposta, hoje é o dia em que desafio a ascensão. Acreditam que eu posso ascender? A multidão rugiu de volta. Acreditamos. Num instante, a base ecoou com um único cântico, ascensão. Repetidamente, o gangue do Broca gritava, o seu fervor a aumentar. No meio dos vivas, Broca finalmente moveu-se. Professor, observe com atenção. É assim que um rei nasce. Depois de terminar as suas palavras, Broca começa a enfiar a névoa à sua frente na boca o mais rápido que consegue. Naquele instante, o desejo encheu os olhos de muitos membros do gangue do Broca. Jean Danten estava confuso. Será que Broca pretendia engolir toda a névoa sozinho? Com a palavra ascensão a ecoar à sua volta, os movimentos de Broca abrandaram gradualmente. A sua barriga e boca começaram a inchar pouco a pouco. Alguma mudança? Ainda não. Alguma mudança? Ainda não. A troca repetiu-se vezes sem conta. No final, os seus movimentos tornaram-se lentos. Quando restavam apenas alguns pedaços de névoa no prato, ele finalmente parou. Estás bem? Quando Broca colapsou, os membros à sua volta finalmente ficaram em silêncio. Olhando para a sua barriga inchada, Broca disse com raiva, que irritante. É só isto que consigo fazer hoje? Consumi tanta névoa na minha vida, e mesmo assim, um subordinado elogiou-o. Isso é porque o seu potencial é demasiado grande, Sr. Broca. Esta quantidade de névoa nunca o conseguiria encher. Além disso,
já não nos falta névoa. Por que não tenta outra vez na próxima? Broca respondeu, é tudo o que podemos fazer. Então uma voz ergueu-se da multidão. Esperem, olhem todos. A cabeça do Sr. Broca não está mais comprida do que antes? Está. Ele mudou mesmo. Naquele momento, todos viram a transformação. Isto é ascensão. Instantaneamente, a palavra ascensão ecoou pelo gangue do Broca mais uma vez. Um subordinado perguntou, como se sente? Ganhou novas habilidades? Consigo sentir o universo. Enquanto Broca falava, uma energia parecia pronta a explodir de dentro dele. Todos viram a sua barriga inchada como um planeta. O lugar que outrora fora a fonte da névoa. Acho que vi todas as verdades do mundo. Todos nós existimos num inferno tecido de branco pálido e azul profundo. No momento em que terminou de falar, vastos fragmentos de azul explodiram para fora. Diante dos olhos de todos, Broca detonou. Os fragmentos azuis voadores eram o seu corpo. É uma queda, alguém gritou. O gangue do Broca avançou, começando a devorar os restos de Broca. Jean Danton lembrou-se de repente do que o 182 lhe tinha dito uma vez, ou ascensão ou uma queda. O chefe finalmente caiu. Névoa. Névoa por todo o lado. A visão horrível deixou Jean Danton completamente atordoado. Só agora ele começou a entender verdadeiramente o mundo em que estava preso. Quando uma grande besta cai, todas as coisas se erguem. Com o colapso de Broca, uma chuva de névoa desabou. Aqueles que antes o adoravam com mais devoção, agora lutavam desesperadamente para enfiar Broca nas suas próprias bocas. No instante em que o Festival da Névoa de Broca terminou, o verdadeiro Festival da Névoa começou. Jean Danton ficou ali, atordoado, enquanto fragmentos azuis continuavam a salpicar o seu rosto. Depois de consumirem mais névoa do que podiam suportar, os membros do gangue do Broca caíram um após o outro. Finalmente, um subordinado recuperou os sentidos e gritou roucamente, parem. Parem todos. Não podem consumir tanta névoa de uma só vez. Se isto continuar, vamos morrer todos. Professor, por favor, pare-os. Neste momento, só você nos pode guiar. Antes de Broca tentar a ascensão, ele deixou as suas últimas palavras. Se ele caísse, o professor tornar-se-ia o novo líder do gangue do Broca. Por causa disso, os membros restantes agarraram-se todos a Jean Danton. Jean Danton não conseguia entender como as coisas tinham chegado a este ponto. Ele começou a imaginar. Imaginar que tudo não passava de um sonho. Ele não conseguia aceitar a realidade. Ele fechou os olhos instintivamente, dizendo a si mesmo repetidamente que tudo isto era um sonho e que tudo desapareceria quando os abrisse. Quando abriu os olhos novamente, viu o seu irmão mais velho e até ouviu a sua voz ao pé do ouvido. Não te disse? Eu disse-te, não disse? Jean Danton implorou desesperadamente. Irmão, por favor, salva-me. Tira-me daqui. Mas o seu irmão ignorou e disse apenas, ainda não entendes? A aparência de uma pessoa não importa. Ao ouvir aquelas palavras familiares, Jean Danton engoliu o que estava prestes a dizer. Eram todas nada mais do que máscaras ridículas. As máscaras encolheram-se. Para com isso. Como chefe da Associação de Psicologia, o seu irmão conseguia sempre ver através do que Jean Danton tentava esconder. Como Jean Danton sofria de cegueira visual seletiva, ele nunca conseguia lembrar-se do rosto do seu irmão. Desde que se lembrava, a cabeça do seu irmão sempre fora redonda. Da primeira vez que viu aqueles desenhos, o seu irmão perguntou por que é que ele se pintou daquela maneira, e disse que nunca se tornaria um artista. Por alguma razão, Jean Danton sempre sentiu que o rosto do seu irmão continuava a mudar. Às vezes como um leão, às vezes um homem zangado, às vezes um palhaço, às vezes uma mulher a chorar, e por vezes até um demônio. Não importava como mudasse, a única coisa que nunca mudava era aquela cabeça perfeitamente redonda. Dante. A voz familiar do seu irmão ecoou ao seu ouvido mais uma vez. Então ele percebeu que tudo não passava de um sonho. Ele ainda estava enferglando. Senhor Dante, você está acordado? Ouvindo o movimento, Labuta e Lecuy entraram na tenda. Jean Dante estava completamente desorientado. Tudo o que aconteceu no reino subterrâneo tinha sido mesmo apenas um sonho? Senhor Dante, seguimos as marcações no mapa e o tiramos da base da gangue do Drill. Quando chegamos ao esgoto, você estava deitado lá sozinho. Vocês vieram me salvar? Claro. Não combinamos de sair deste lugar juntos? Ao mencionar a fuga, Jean Danton recuperou imediatamente sua energia. A culpa é minha por perder tempo. Vamos agora. Likio parou, dizendo para ele se acalmar. Ainda não. Labuta gastou muita força para te tirar de lá. Ele precisa descansar primeiro. Enquanto falava, ela abriu a aba da tenda. Olhe, já estamos bem em frente ao muro e não há torres de vigia por perto. Durante esse tempo, Jean Danton também lhe contou tudo o que aconteceu no subsolo. Depois que Drill caiu, outros começaram a explodir um após o outro. A cena era um caos total.
Ninguém sabia o que estava acontecendo. Labuta disse, sim, foi uma queda. Morte causada pela ingestão de matéria em excesso, ultrapassando o que o corpo pode suportar. Chamamos isso de sobrecarga por exceder o limite. Assim como dissemos antes, quanto mais matéria alguém consome, mais fortes se tornam suas habilidades. No entanto, as habilidades de todos têm um limite. Uma vez que esse limite é excedido, o corpo explode, expelindo toda a névoa consumida até então. As pessoas não sabem onde estão seus limites. O Sr. Dante certamente tem algo em que é bom, mas nem mesmo ele conhece seu limite. É assim que a névoa é recuperada. Todos estão esperando alguém cair. Para sair deste lugar, é preciso ascender ou cair. Isso significa que, se a ascensão falhar, a única saída de Fergland é a morte? Xiandanten estava confuso. Então, o que ascensão realmente significa? É ultrapassar o limite? Labutor respondeu, não. Um limite não pode ser ultrapassado, mas às vezes uma habilidade diferente pode surgir. Algumas pessoas ganham uma segunda habilidade quando a original atinge seu limite. Pessoas assim são seguidas e adoradas por todos. Eles se tornam superlíderes. A ascensão é extremamente rara. A maioria das pessoas cai. Xiandanten não conseguia entender. Realmente vale a pena arriscar a vida apenas por uma segunda habilidade? Labuta explicou. Há uma lenda em Fergland. Um dia, uma pessoa com habilidades infinitas aparecerá. Ele transcenderá as regras deste mundo e libertará a todos nós. É por isso que ele é chamado de superlíder. Ao mesmo tempo, não muito longe, 182 fecha os olhos procurando os sons mais fracos ao seu redor. O bater das asas dos corvos no céu. Prisioneiros brigando nos becos, baratas rastejando pelos esgotos. Nada escapava de seus ouvidos. Finalmente, ele encontrou o som de John Dante ajeitando seus óculos. Embora o próprio muro estivesse além da linha de visão dos 182, ele ainda assim travou na posição de Xiandanten. Achei você. Em outro lugar, um grupo de pessoas usando máscaras de gás chegou à base da gangue do Drill. A missão deles era clara, coletar a névoa produzida por aqueles que haviam caído. Este lugar estava brilhando. Aquele lugar também estava brilhando. A todo momento, alguém estava caindo. A pureza deste aqui é extremamente alta. Parece que ele estava perto da ascensão. Que pena! Ouvindo alguém chamá-lo, o mochileiro lentamente levantou a cabeça. Pare de andar sorrateiramente pegando essas coisas. Este é o seu pagamento. O homem de cabelo vermelho disse enquanto entregava um saco de névoa para o cabeça de saco de papel. Olhando para a névoa em sua mão, o cabeça de saco de papel não pôde deixar de se maravilhar. Isso aqui é de altíssima qualidade. O homem de cabelo vermelho perguntou, então você o encontrou? O cabeça de saco de papel se virou. O cara de um braço só. Devo dizer que o encontrei ou que não? O homem de cabelo vermelho respondeu friamente, já faz um ano inteiro. Isso é realmente tudo que você conseguiu? O cabeça de saco de papel respondeu, honestamente, parece um mau negócio. Esta foi uma comissão emitida diretamente pela agência de operações de Fergland. O homem de cabelo vermelho interrompeu, tentando jogar joguinhos de novo. O cabeça de saco de papel suspirou. Não posso evitar. Os preços têm subido ultimamente. Então ele mudou de tom de repente. Então o preço pode subir? O homem de cabelo vermelho respondeu, contanto que você o traga para mim. Diga o seu preço. Na primeira noite, depois de trocar de roupa, Xiandanten pagou o preço por sua imprudência. Ele acordou congelando. Pior ainda, o jovem casal ao lado dele estava se aproximando um pouco demais, o que fez Xiandanten se sentir ainda mais frio por dentro. Estava tão frio que ele não conseguiu evitar tossir 2 vezes e foi quando o casal se aquecendo notou. Labuda perguntou timidamente, você já está acordado? É porque as noites no deserto ficam tão frias. Xiandanten acenou com as mãos rapidamente. Estou bem. Neste momento, ele só queria que essa conversa estranha terminasse o mais rápido possível. Depois que o tempo abriu, os 3 finalmente chegaram ao muro. Assim que passassem por ele, estariam fora de Fergland. Não parecia grande coisa na entrada, mas parado diante dele agora, o muro parecia impossivelmente alto. Por estar muito escuro na noite anterior, Xiandanten só agora notou as manchas estranhas que o cobriam. E por algum motivo, um sentimento de inquietação se instalou em seu peito. Pensando em como ele pouco contribuiu ao longo do caminho, Xiandanten perguntou a Labiuta se havia algo em que pudesse ajudar. Labiuta foi atencioso e simplesmente pediu para ele carregar sua bolsa. Então ele acrescentou, a propósito, há algo importante. Você segue alguma religião? Sua família tinha suas crenças, mas Xiandanten mesmo não acreditava em nada disso. Labida olhou para ele seriamente. Você poderia rezar por nós? Xiandanten hesitou. Rezar? Mas eu não acredito muito nesse tipo de coisa. Lacus disse, a crença não importa muito. Quando as pessoas estão em perigo, elas só querem alguém cuidando delas.
Apenas reze para que possamos escapar deste lugar. Você pode fazer isso, certo? Jean Andante cedeu. Mesmo que eu não saiba nenhuma oração apropriada, Labuda o encorajou. Isso não importa. O que importa é que você queira isso com muita força. Vamos lá. Nós com certeza vamos sair daqui. Depois de dizer isso, Labuda começou a reunir toda a sua força. Senhor Danten, reze por nós. Seja quem for, peça para nos dar força. Jean Danten não sabia como rezar. Então ele simplesmente implorou a tudo que pôde pensar, um por um. Segurem-se firme. Vamos nos mover em 3 segundos. Mas quase no instante em que os 3 pularam, um punho enorme atingiu em cheio o rosto de Labuta. O dono daquele soco era ninguém menos que o 182, que havia corrido todo o caminho da Vila Tofu. O impacto foi aterrorizante. Labuda, que tinha acabado de pular com força total, foi esmagado de volta ao chão. Lakui e Jean Dantin estavam relativamente bem. Labuda, no entanto, perdeu a consciência na hora. Enquanto Lakui tentava acordar Labuda, Jean Dantin olhou apressadamente para a silhueta vaga na areia. À medida que a figura se aproximava, ele finalmente percebeu que era o 182. Encarando o furioso 182, Jean Danten entrou em pânico. Por que você está aqui? Você mentiu para mim. 182 disse isso enquanto levantava um punho do tamanho de um saco de areia. Eu vou te matar. Aterrorizado, Jean Danten se arrastou para trás. Bem quando o soco estava prestes a acertar, uma sombra passou rapidamente. Para o choque de todos, o 182 realmente pegou aquele borrão com os olhos. Lakui gritou de medo. Por que ele correu todo esse caminho só para nos parar? Esqueça ele. Labuta, vamos pular agora. Embora Labuta quisesse, a velocidade do 182 era simplesmente rápida demais para ser ignorada. Labuta não pôde deixar de se perguntar, a habilidade do 182 era velocidade? Enquanto os perseguia, o 182 gritou, professor, faça ele parar ou eu quebro suas pernas. Jean Danten gritou de volta em pânico, nem sou eu quem está correndo. Por que você está ameaçando minhas pernas? De alguma forma, o 182 ultrapassou Lauda, tendo tempo até para dar um chute no meio da corrida. Movendo-se a tal velocidade, os 3 acabaram rolando pelo chão por um longo tempo antes de parar. Quando Jean Danten levantou a cabeça, o 182 já estava parado bem na sua frente. Um olhar para o rosto do 182 deixou claro. Ele estava furioso. Jean Danten disse apressadamente, acalme-se. Sobre o que eu menti? Eu te contei tudo sobre o cultivo de batatas doces. 182 respondeu friamente, eu arreguei. Eu dei luz do sol. Então por que ela não cresceu? Jean Danten congelou, começando até a duvidar de si mesmo. Depois de verificar a hora várias vezes, ele olhou para cima lentamente. Não se passou apenas um dia? Como poderia crescer em apenas um dia? 182 retrucou. Por que não cresceu? Você estava me enrolando de propósito. Jean Danten ficou sem palavras. Como eu estava enrolando? 182 insistiu. Então explique o porquê. Com dor de cabeça, Jean Danten me disse, ele nunca havia lidado com um aluno tão teimoso. Não é óbvio. Tudo leva tempo para crescer. Pelo menos uma semana antes que você possa perceber se está mudando. 182 de repente entendeu. Então é assim. Então ele perguntou, para onde vamos agora? Jean Danten respondeu, eu já te disse. Estou saindo deste lugar e você não precisa mais de mim. Certo? Ouvindo isso, o 182 desviou o olhar para Labeou de Lakui. É por causa deles? Jean Danten entrou em pânico. O que você está pensando? Não toque neles. Eu já te contei tudo o que sei. Por favor, deixe-nos ir. Naquele momento, o 182 de repente perguntou a ele, você quer morrer ou quer viver? Jean Danten nem sequer havia processado a pergunta ainda. Quando o 182 falou novamente, ou você já está preparado para morrer por eles? Cale a boca. No instante em que Labiuta gritou, a inquietação no peito de Jean Danten ficou mais forte. A expressão de Labuda ficou aterrorizante. Vocês dois terminaram de conversar? Se você terminou, pare de nos atrapalhar. Venha para cá, Sr. Danten. Vamos sair deste lugar juntos. Jean Danten hesitou. Espere. O que você quis dizer com isso agora há pouco? Labiuta explicou rapidamente. É só besteira de alguém que mal saiu de um estado dissociativo. Não temos tempo, Sr. Danten. Lakui acrescentou. Labiuta, vamos apenas pegá-lo e correr. Jean Danten tentou falar, mas Labuta já o havia pegado e começado a correr. Enquanto corria, Labuta disse a ele, continue rezando, Sr. Danten. Você realmente quer ficar preso aqui para sempre? Não havia dúvida de que Jean Danten queria ir embora, mas as palavras do 182 o abalaram profundamente. Agora, era tarde demais para dizer qualquer coisa. Labiuta já o havia levado pelos ares.
Ele estava a apenas um passo do mundo com que sonhara. No entanto, Jean Danton lembrou-se de tudo o que havia acontecido desde que conheceu Laboda. Não importava o quão gentis parecessem, eles ainda eram estranhos. Era realmente necessário ir tão longe por ele? No momento em que Jean Danton estava prestes a passar pelo muro, um par de mãos poderosas o empurrou. A perna elástica do Buda tocou levemente o abdômen de Jean Danton. Sinto muito, Sr. Danton. Usando Jean Danton como um degrau, eles atravessaram um muro que ele sempre quis atravessar. A mochila que Labiuta lhe dera abriu-se no ar. Dentro havia esferas de névoa, redondas e cheias. Ao mesmo tempo, 2 trabalhadores estavam medindo a criatura enorme. Ela se moveu mais 30 centímetros desta vez. Espere. Olhe para lá. Seguindo seu olhar, o monstro aterrorizante já havia desaparecido. Alguém mais tentou escapar? Naquele exato momento, o monstro apareceu sob Jean Danton, com a boca bem aberta, esperando por sua refeição. O tempo voltou para quando Le Cui marcou um ponto no mapa. A marca sobre a qual Jean Danton havia perguntado. Não toque nessa coisa. Le Cui avisou enquanto desenhava o mapa. É extremamente perigoso. Mesmo assim, Labuta não se moveu e examinou-o de perto. A criatura enorme diante deles era uma gárgula que nenhum fugitivo poderia evitar. Parecia uma estátua comum. Supostamente, se ninguém tentasse escapar, ela nunca se moveria. Essa coisa está realmente viva? Labuta resmungou. Likio avisou imediatamente. Eu te disse para não mexer com isso. Labuter respondeu. Eu simplesmente não acredito que algo assim possa realmente nos impedir de escapar. Likio continuou. Alguns dizem que é um monstro que apareceu junto com a névoa. Outros dizem que é um dispositivo criado pelo Departamento de Operações para evitar que a névoa vaze. Funciona como uma salvaguarda. Seja a névoa dentro de nossos corpos ou carregada conosco, no momento em que alguém tenta deixar a névoa escapar, ela intervém.